Pô, valeu, Eduardo. Obrigado aí, cara, pelo seu tempo e disponibilidade aí para passar esse conhecimento aí, cara. E, pô, pessoal que não te conhece aí, se você quiser se apresentar aí, falar um pouco sobre você, cara, pô, toca aí que o barco é seu, valeu? Pô, brigadaço mesmo. Nada, vamos lá. Só primeiramente, né? Só confirmar, tá todo mundo ouvindo bem? O áudio tá bom, tá legal? Tá Acho que tá perfeito. bom. Sim, tá perfeito. Maravilha. Primeiramente, por você estar aqui, agradecer a oportunidade aí, Fernando, toda a equipe, pessoal que indicou a gente também, tá? Agradeço demais aí, realmente a oportunidade. A gente está numa missão aí hoje em dia. A gente sabe que o drop é algo assim, o pessoal já trabalha bastante, né? Já tem algum tempo, mas o entendimento, a compreensão hoje no mercado, principalmente tributário, fiscal, contábil, né? Então é um pouco complicado, cara. Então, assim, a gente busca, a gente já está há 4 anos tá, trabalhando com o pessoal aí digital, dropshipping principalmente, no nosso foco total. A gente sabe como que falta um pouco de entendimento da operação e da essência, né? E acho que a gente veio trazer aqui para vocês toda essa questão, né, da compreensão contábil, existe legislação tributária, pode fazer no CPF, MEI, CNPJ, né? Vamos entender todo esse processo aí e tirar o máximo de dúvidas possível, tá? O que eu peço, né, para o pessoal, sempre que a gente for falando um tema ali, e quiserem tirar alguma dúvida relacionada ao tema, levanta a mãozinha, acho que aqui tem a possibilidade também, né, de levantar a mãozinha, e a gente vai abrindo o microfone, né, a gente vai tirando dúvida ali na conversa também, tá? Isso aqui não é para ser um aulão chato nem nada, uma interação mesmo da galera aí, tá? Porque contabilidade é um assunto complexo, né? A gente for entrar a fundo aqui vai ficar chato, então pode levantar a mão, pode tirar dúvida, vamos conversar, né? Fazer um hot seat e uma conversa geral, tá? Para quem não me conhece, segue a gente lá no Instagram, edumartins.contador, tá? Depois vou deixar o link aqui no chat para vocês também. Olha, até mandei para ficar fácil para a galera. Ali a gente solta alguns stories, algum conteúdo, né? Vocês podem mandar dúvida também lá no direct que a gente está disponível. Hoje a gente tem um escritório focado, especializado para atividade de dropshipping, tá? A gente conta com uma base que hoje de quase 500 clientes atualmente, focado no dropshipping, né? Tanto drop internacional, com fornecedores internacionais, né? Quanto dropshipping também nacional e dropshipping Latam também, né? Para quem aí fatura em outras moedas internacionais, tá? Então, quem estiver atuando, algo tipo, quiser tirar alguma dúvida específica, pode levantar a mãozinha aqui, ou pode dar no direct e chamar também, tá? Vou compartilhar aqui a tela, para a gente já entrar no assunto, não ficar com enrolação, né? E já conversar um pouco sobre o assunto. Vocês estão conseguindo visualizar certinho? Perfeito, Tá então tá rolando. compartilhando, tá Aham. sim. Perfeito. Eu só abrir aqui para mim ver habilitar o chat também. Só um momento que eu estou buscando habilitar o chat aqui para ver a conversa também, para a gente não perder as dúvidas da galera. Pronto, habilitado. Galera, primeiro ponto, né? Esse aqui ó, são alguns pontos que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Vamos falar aí sobre legislação tributária, drop no CPF, drop com CNPJ MEI, se pode, não pode, né? Drop com CNPJ ME, principalmente aí, ME, EPP, qual que é a diferença? Os custos para você abrir um CNPJ, dropship nacional, e algo que o povo vem falando bastante, né? Que é quem está importando aí, a remessa conforme, né? Como está funcionando, todo esse processo, quais tributações vão incidir, tá? A gente vai estar falando um pouco sobre tudo isso, ok? Mesma dúvida aí, pode mandar ali no chat as perguntas que a gente vai respondendo, tá? Então, para a gente iniciar aqui, vamos lá, legislação tributária hoje para dropshipping, tá? Aqui a gente vai entender um pouco o conceito da atividade e por que que cada contabilidade, vocês vão ver, cada contabilidade trabalha de um jeito, né? Atua de um jeito, tá? E o primeiro ponto que a gente entra aqui, ó, não existe uma legislação, né? Não existe uma tributação específica para dropshipping atualmente no Brasil, tá? Ou seja, a Receita Federal, ela não lançou atualmente nenhum entendimento, tá? Quanto ao entendimento da atividade, ok? Então, por isso vocês vão ver aí, foi do que tem contabilidade aí que fala que tem que pagar 15%, tem contabilidade que fala que tem que pagar 6%, tem que emitir nota para o fornecedor, emitir nota para o cliente final. Né? Vocês vão ver que vão ter muita diferença aí relacionada a isso, porque cada contabilidade acaba tendo entendimento,
né, no particular, tá? A Receita Federal ela não tem uma legislação específica para isso, tá? E aí, quando não tem uma legislação específica para isso, o que a Receita Federal fala? Ela fala que você tem que entender a sua atividade, né, junto com o contador, junto com o advogado, fazer o entendimento da sua atividade e enquadrar ela o mais próximo possível de alguma atividade que já existe atualmente, tá? Ou seja, você não vai ficar faturando aí 1 milhão, 2 milhões no CPF e achar que está tudo de boa, né? A Receita Federal, ela pede para que você regularize e busque enquadrar a sua atividade dentro de alguma atividade que já existe atualmente, ok? E a gente entra aqui, então, no conceito, né, do dropshipping, tá? O que é o dropshipping? No Google mesmo, se você for, você vai ver essa descrição aqui, onde fala que o dropshipping, ou envio direto, né, é uma técnica de gestão de cadeia logística no qual o revendedor não mantém os produtos em estoque. E aí entra a essência que a gente fala da operação, né? Mas oferta. O áudio tá bom, pessoal? Confirma ali no chat qualquer coisa. Tá perfeito, Edu. Pode tocar o barco aí, que qualquer dúvida Ah, aqui eu te aciono. perfeito. A gente colocar cortando ali. Qualquer coisa você vai comunicando, tá? Mas, ó, aí entra o conceito aqui, ó. Mas, né, não tem o produto em estoque, mas oferta e comercializa itens que estão no estoque do fornecedor de qualquer lugar do mundo. Ok? Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender no dropshipping, né? Vocês fazem a oferta e a promoção de vendas desses produtos, tá? E o que que entra nesse primeiro conceito, né? Essa oferta e promoção de vendas. Entra todo o processo aí de gestão de tráfego, de produção de copy, produção de criativos, né? Suporte, atendimento e processamento de informações de dados dos clientes, ok? E aí, o segundo, né, onde vocês comercializam itens que estão no estoque do fornecedor, que aí entra o processo de intermediação, ou seja, vocês intermediam a comercialização de itens que estão no estoque do fornecedor, né? E aí entra a questão aqui, ó, a intermediação, tá? Por que que é uma intermediação? Porque você não compra esse produto para você, depois você revende para o fornecedor, tá? Ou seja, o fornecedor lá na China, né, ou aqui no Brasil mesmo, seja um agente, um armazém, uma fábrica, ele ainda é o dono do produto, né? A gente fala que ele é o detentor do produto, tá? Então, quem tem que emitir essa nota fiscal ali, muitas vezes, para o cliente final, é o dono do produto, tá? Então, como vocês não são dono do produto, vocês apenas intermediam. E aqui a gente entra nos dois conceitos principais do dropshipping, né? Onde vocês são ofertante e promotor de vendas do produto, e vocês são responsáveis por fazer a intermediação da comercialização do produto, ok? Esses são os dois principais conceitos do dropshipping. E aí entra os KNAIs aqui, que mais se enquadram dentro da operação, tá? Que é o KNAI de intermediação de negócios, tá? E o KNAI de marketing direto. A gente poderia enquadrar aqui mais um, vou colocar aqui, o KNAI aqui de promoção de vendas, tá? É um outro KNAI também que se enquadra um pouco aqui dentro da operação de dropshipping, mas os dois principais, intermediação de negócios e o KNAI de marketing direto, tá? E aí, mais para frente, quando a gente falar sobre a tributação, eu vou explicar um pouco do conceito para vocês, por que que tem contabilidade, né? Que trata com 15% e tem contabilidade que trata ali com 6%, ok? Mais para frente a gente trabalha um pouco mais essa questão. Então, esse aqui é um pouco do conceito e da essência da atividade de dropship, tá? E aí, entra a primeira pergunta aqui do pessoal que está começando, né? Oi, Edu, estou começando no drop, já tem que abrir um CNPJ? Começa no CPF? Vou ser preso, não vou ser preso? O pessoal pergunta muito isso, né? E aí a gente vê um problema que tem muita contabilidade que às vezes dá medo no pessoal, né? Fala, cara, se você não abrir um CNPJ, você vai ser preso, a Receita Federal vai te pegar. Enfim, tá? Eu quero acalmar vocês aqui e dizer o seguinte, ó. Qualquer atividade, ela pode ser executada no CPF, tá? Não tem problema nenhum. Qualquer atividade pode ser executada no CPF. Porém, tem um grande problema do CPF, que é o imposto. O imposto no CPF ele é muito alto. Você pode chegar a pagar aqui, ó, 27,5% de imposto. De 7,5% a 27,5% de imposto. Ou seja, se a gente comparar ali mais para frente com o CNPJ, você vai pagar 2, 3 vezes mais
do que se você tiver um CNPJ certinho, regularizado, né? Tudo conforme ali com a Receita Federal recolhendo os tributos, tá? Então, pode começar no CPF? Pode sim, tá? Primeiro passo, começa com o CPF. Porém, toma cuidado com quanto você vai faturar no CPF para que você não pague esse imposto aqui de quase 28%, é quase um terço do que você ganha, você tem que entregar para a Receita Federal, ok? E aí, quanto é necessário, quanto é o ideal você ficar ali movimentando no CPF? E a gente recomenda esses valores aqui, ó. Na legislação tributária, tá, para pessoa física, se você faturar, se você ganhar durante o ano até R$ 28.500 anual, tá? Você é isento de imposto na pessoa física, ou seja, você não paga nada de imposto. E esses R$ 28.500, gente, quero deixar bem claro aqui, que soma todos os ganhos que você tem, tá? Então, se você faz dropshipping e trabalha de carteira assinada, você tem que somar as duas rendas, tá? Não vai somar só o dropshipping e deixar o dinheiro da carteira assinada lá sem somar. Você tem que somar todos os seus ganhos, tá? As duas rendas você tem que somar. Então, vamos dizer, se você ganhar R$ 2.000 de carteira assinada e está lucrando mais R$ 5.000 por mês no drop, a sua renda mensal ela é 7.000, tá? Então, ficar atento quanto a isso também e somar as duas rendas, ok? Então, se você faturar até R$ 28.500 anual no CPF, você é isento de imposto, você não paga nada de imposto. Mensal, a gente gosta de calcular mensal também, para vocês terem uma noção, uma estimativa, né? R$ 2.400 mensais por mês ali, tendo um resultado dentro do dropshipping. R$ 2.400 por mês, muitas vezes, é um resultado muito baixo, né? Para quem trabalha no digital, seja dropshipping ou qualquer outra atividade, né? R$ 2.400 é um valor muito baixo. E aí, é onde o pessoal começa a se perder e correr o risco de pagar um imposto muito alto, tá? De chegar nos 27%. Então, aqui, ó, quando você, né, começa a pagar, quando você começa a ganhar mais de R$ 28.500 anualmente, tá? Vou dar um exemplo, de janeiro até agora, que é agosto, eu bati R$ 28.000 aqui esse mês. O que que eu faço? Abre o CNPJ e já sai do CPF, tá? Para você evitar de pagar essa tributação de 7,5% a 27,5%, tá? Ah, então quer dizer que eu posso ganhar dinheiro aqui até R$ 28.500 e depois abrir um CNPJ? Pode sim, não tem problema nenhum. E é o que a gente recomenda para o pessoal, né? Primeiro, busca lucrar, busca colocar dinheiro no bolso, tá? Para depois você abrir um CNPJ, tá? Porque o custo de você abrir um CNPJ, uma ME principalmente, uma IPP, tem um custo alto, né? Às vezes o dinheiro que você vai gastar para abrir CNPJ, você investe na operação e consegue colocar esse lucro aqui no bolso muitas vezes, tá? Esses R$ 28.500. E aí todos esses ganhos que vocês tiveram, tá, no CPF, aí detalhe, ó. Beleza, Edu, a gente ganhou esse dinheiro aqui no CPF, né? R$ 28.500. Ou, vamos colocar aqui, R$ 50.000 faturou no CPF durante o ano. 70.000, R$ 100.000 no ano. Tem que declarar esses ganhos, tá? E aí, como que você declara esses ganhos que você teve? Através da declaração do imposto de renda da pessoa física anual. Para vocês terem uma noção, geralmente ali no mês de março, abril e maio, né? Maio geralmente é uma exceção, tá? Mas geralmente março e abril é o período que a Receita Federal abre, né, para que vocês façam a declaração do imposto de renda. Tá? E ali vocês vão comprovar toda a renda que vocês ganharam no ano anterior. Então, exemplo, agora em 2023, o pessoal teve que ganhar, teve que declarar toda a renda que ele ganhou lá em 2022. E aí é onde a gente fala que ocorre, né, muito problema. Por quê? O pessoal vai declarar em 2023, não sabe mais o que ganhou em 2022, né? Perdeu o extrato, perdeu o comprovante de pagamento de custo, de despesa. Às vezes tinham uma conta bancária separada para faturar, mas já fechou a conta, não consegue pegar o extrato bancário mais, tá? Então, ó, uma orientação para vocês que estão faturando no CPF ainda, tá? Vocês têm muita gente ainda no CPF, mas quem está faturando no CPF, ó, busca guardar mensalmente todos os extratos bancários que vocês têm, todos os comprovantes bancários, tá? Ganho que vocês estão tendo, né? Tira print das plataformas todo mês, exporta as planilhas do extrato bancário, a planilha de vendas, tudo certinho para quê?
na declaração de imposto de renda, vocês coloquem esses valores, tá? No ano seguinte. E aí, um detalhe bem legal que o pessoal tem dúvida, né? É se vocês podem abater os custos da operação na declaração do imposto de renda na pessoa física, né? No CPF, tá? E a resposta é sim, vocês podem, tá? E vocês podem fazer isso de duas formas, tá? Tem uma declaração que ela é mensal, esqueci o nome da declaração agora, mas se não me engano, é a declaração do livro caixa, o livro diário. Esqueci a nomenclatura agora, tá? Depois eu até repasso para vocês se eu lembrar aqui. Existe essa declaração que mensalmente vocês já vão declarando quanto vocês ganharam e o quanto teve de custo na operação, tá? Para você já ir pagando esse imposto adiantado. Então, se você começa a ganhar aqui no mês mais de R$ 2.400 por mês de lucro, tá? De lucro, você já pode ir comprovando isso para a Receita Federal e já ir recolhendo imposto antecipado. Aí, Edu, estou ganhando 4 mil por mês, 5 mil, 3 mil. Já consegue ir comprovando, tá? Para quem não faz isso mensal, pode ir lá no ano que vem declarar tudo de uma vez e aí recolher o imposto. E aí você pode abater alguns custos nessa declaração. Lá na declaração de imposto de renda de pessoa física, existe um campo chamado livro caixa. Aí no livro caixa você vai colocar o quanto você ganhou e o quanto você teve de custo na operação. E consegue abater os custos da operação, né? E aí, ó, detalhe, você não pode abater tudo também, tá? A gente fala uma palavra que são, ó, vou até colocar aqui, que são os custos essenciais da operação, tá? E o que entra nesses custos essenciais da operação? Custo do produto que você repassou, né, para o fornecedor, custo com o tráfego, taxas de gateway, checkout, tá? Todos esses custos que são essenciais para você fazer uma venda ali na operação de dropshipping, você pode abater na hora de declarar o imposto de renda da pessoa física, tá? Então, se você ganhou R$ 30.000 aí no CPF, né, e o seu lucro foi 5 mil, 10 mil reais, você consegue pagar o imposto somente sobre esses 5 mil, esses 10 mil, que foi o seu resultado positivo que você teve. Tá bom? Então, você não vai precisar pagar o imposto sobre os 30 mil, sobre os 50 mil, sobre os 100 mil que vocês ganham no CPF. Porém, detalhe, vocês têm que ter esses comprovantes guardados. Porque se um dia a Receita Federal é, cobrar, né, uma justificativa de vocês, vocês têm toda essa documentação comprovada, tá? O Isso Edu, não deixa eu só te fazer a pergunta aqui rapidinho, é o Fernando. Foi pode falar. exatamente por isso, cara, que eu queria trazer você, porque, por exemplo, tem muitos contadores, tá, que falam que a gente não pode abater o valor do Facebook, do tráfego. Sim. E aí, E ó, aí você já está explicando que a gente pode, porque, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola lá faz um marketing dela. Eu acredito que grandes empresas eles abatem isso do imposto de renda, o valor da publicidade deles, né? Você podia falar um pouco mais sobre isso? sim, ó, vamos lá. Aí entra algumas questões, tá? Que eu quero até explicar por quê, ó. A Coca-Cola, existem regimes tributários no Brasil hoje em dia. Oi, cortou alguma coisa, Fernando? Não, foi alguém com o microfone aberto. Pode continuar, Edu. Perfeito. Então, assim, ó, existem regimes tributários diferentes no Brasil, tá? Esse regime tributário, vou dar um exemplo, a gente coloca aqui, de empresas, são quatro, tá? E aí a gente tem, então, o CPF, ele é um regime tributário, né? A gente tem o MEI, temos Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. A Coca-Cola, ela atua no regime lucro real. No lucro real, você paga o imposto sobre o lucro da sua operação, ou seja, você pode abater tudo que tem de custo e de despesa, vai pagar o imposto somente sobre o lucro da operação. Porém, detalhe, você vai pagar imposto sobre o lucro, mas a sua porcentagem de imposto é muito maior. É de praticamente 34% de imposto, tá? O dropshipping, a gente entra numa outra questão aqui, ó. Vamos voltar aqui nesse conceito. O dropshipping, ele, ele tem uma questão diferente de tributação, tá? Porque você é apenas o ofertante e o intermediador da operação. Ou seja, todos os custos essenciais para você anunciar esse produto que não é seu, é um produto de um terceiro,
você pode compensar na operação. É como se fosse um reembolso e um repasse que você está fazendo desse dinheiro, tá? Mas a gente não pode até confundir o regime tributário, mas a gente tem que entender a operação, a essência da operação, tá? Porque, ó, por que hoje muita contabilidade fala assim, você não pode abater o tráfego da sua operação? Porque não entra nesse conceito aqui, ó, de entender que no dropshipping vocês são ofertante do produto, tá? O pessoal acha que vocês são apenas intermediadores. E quando você é intermediador, realmente, você não pode compensar nada. O que você pode compensar fazendo uma intermediação? Só o valor que você repassa para o dono do produto, né? Mas é quando você tira um dinheiro do seu bolso, anuncia um produto que não é seu, é de outra empresa, né? É de outra pessoa, e vende isso na intermediação, quando você receber esse dinheiro da venda, você pode fazer o reembolso para você, essa compensação para você, repassar o valor do dono do produto, e aí o que sobra dessa comissão, né, que a gente fala uma comissão, né? O que sobra dessa comissão que é o valor tributável. Deu para entender? Ficou clara essa questão? Tá? Ficou Então, assim. então, o que tem que tomar cuidado é isso. Ó. Existem regimes tributários diferentes e existe a compreensão da atividade também. Né? Essas duas operações, elas influenciam na hora de você calcular o imposto, na hora de você pagar o imposto. Tá? Pra você entender, primeiro, dropshipping. Você não é apenas intermediador, igual o pessoal fala por aí. Vocês são, primeiro, ofertante do produto e intermediador do processo da venda, na comercialização do produto. Tá? Então, são duas atividades que devem ser consideradas na hora de fazer a tributação e de compensar esses custos da operação. Ok? E aí, essa compensação vale tanto para o CPF quanto para o CNPJ, tá? E lá no CPF, então, a declaração de imposto de renda da pessoa física, a declaração de imposto de renda da pessoa física, você pode compensar esses custos também numa parte chamada livro caixa. Ali você vai colocar os seus ganhos e vai colocar as suas despesas, os seus custos. E você vai pagar um imposto somente sobre o que sobrar da sua operação, que a gente fala que é o resultado operacional da sua operação, tá? E qual que é o momento? Tudo bem? Pode Pode falar. seguir, Edu. Pode seguir, Edu. Perfeito, vamos lá. E qual que é o melhor momento, então, né, de você sair do CPF e ir para o CNPJ? A gente considera aqui, quando você já está tendo aqui, ó, um resultado assim, de faturamento numa faixa aí de 7 a 10 mil mensal. Tá? Por quê? 7 a 10 mil mensal, tudo que a gente acompanha aqui do processo operacional do pessoal, é o momento que você está tendo já um lucro de R$ 2.000 por mês, de R$ 3.000 por mês. Né? Pegando ali a margem dos 20%, 15%, 25%. Tá? Mas, ó, o que a gente gosta de deixar claro, tá tendo um lucro acima de R$ 2.400 por mês, sai do CPF, tá? Porque a tributação já começa a ser maior. Você já deixa de ser isento, ok? Cara, entender esse processo aqui do CPF, tá? Você pode começar no CPF sim, coloca o lucro no bolso. Começou a ter um lucro acima de R$ 28.000 no ano, sai do CPF e vai para o CNPJ, tá? A gente fala que existe um processo de escada nesse processo operacional, nesse processo de tributação, tá? Então, sair do CNPJ, do CPF, aí sair do CPF, vou abrir logo uma ME, uma IPP, você pode abrir um MEI, tá? E aí, detalhe, ó, no MEI, você pode faturar até R$ 81.000 anual. Porém, existem alguns detalhes que a gente tem que entender aqui, ó. Primeiro, você pode fazer o drop no MEI? Pode sim, tá? Porém, detalhe, ó, o MEI ele tem que ser uma solução temporária, tá? Você não vai ficar ali movimentando, faturando ali 1 milhão no MEI, faturando meio milhão no MEI, tá? O MEI tem que ser uma solução temporária para a sua operação. Por quê? Por causa dos KNAI, tá? O melhor KNAI para você usar na sua operação, para explicar tudo certinho, são esses dois KNAI aqui, ó. Intermediação de negócios e o KNAI de marketing direto. Porém, no MEI, não existe esses dois KNAI, tá? No MEI, existe apenas o KNAI de promoção de vendas, tá? Não é o melhor KNAI,
Mas é um KNAI que já ajuda a dar uma explicação para a operação, né? Onde você faz a promoção de venda de produtos de terceiros. E aí, detalhe, ó, se você for abrir um e-mail hoje aí, e você buscar lá o KNAI promoção de vendas, você não vai achar, tá? Você tem que buscar com esse nome aqui, ó, promotor independente de vendas. Aí sim você vai conseguir achar a atividade lá dentro, ok? Edu, o Igor ele tem uma dúvida aí, tá com a mão levantada. Igor, abre o microfone e Bom, pode perguntar por gentileza, você sabe, você campeão. pode falar, Igor. Ô, Eduardo, tudo bem? Cara, deixa eu só tirar uma dúvida. Eu tô começando agora, ainda não tô tendo lucro, já faturei ali uns 10 mil. É, só que zero de lucro. Dentro desses 10, algum é tributado ou não? E isso você está no CPF ou está no MEI? Tô no meio, tô no meio. Tá. Ó, vamos lá. Vou dar uma explicação aqui, bem rápido também, nessa questão do MEI, tá? O MEI, pelo KNAI que ele tem, ele não permite, tá, que você compense os custos da operação. Tá? Por quê? Quando você tem o KNAI de intermediação de negócio, ele permite que você compense os custos que você repassa para o fornecedor, para o dono do produto. E a própria Receita Federal, ela tem um entendimento que é o seguinte, ó, nem todo valor que você fatura ou movimenta no seu CPF como intermediador de negócios é seu, né? Ou seja, você pode estar recebendo valores ali, mas logo vai repassar para terceiros que estão na operação com você, né? É o processo da intermediação de negócio, ok? E o KNAI de marketing direto, onde você é ofertante do produto, né? Você anuncia produtos de terceiros e pode compensar os custos do anúncio, do tráfego, fazendo um reembolso para você, tá? Esse canal de promoção de vendas, ele acaba não permitindo que isso aconteça, tá? Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Por isso que eu falo pro pessoal, cara, não vai faturar 200 mil, 300 mil no seu CPF, no MEI, porque isso aí pode trazer problemas para você. Então, ó, você falou que já faturou 10 mil, porém não lucrou nada. Esse 10 mil já está contando. A Receita Federal, ela já começa a entender, sim, que esse 10 mil já está contando com movimentação no seu MEI. Tá? E aí no MEI, lembrando, você não consegue estar compensando ali os custos essenciais da operação. Ok? Entendi. Então, valeria mais a pena eu pular pro CPF até lucrar ali pelo menos 2 mil mensais, depois voltar pro MEI, né? Total, recomendo demais, tá? Porque lá na declaração do imposto de renda da pessoa física você consegue, né, abater alguns custos da sua operação, tá? Então, o MEI, Obrigado. não, tranquilo. Então, aqui, ó, o MEI, ele é realmente necessário para quem já está tendo lucros acima de R$ 2.400 por mês, tá? Ou durante o ano ali, já lucrou mais de R$ 28.500 no CPF. E aí sim, você vai para o MEI, tá? No mês você vai fazer, abrir o CNPJ com finais de promoção de vendas, tá? E aí como que você abre o MEI? Não sei se alguém aqui já abriu ou não, tá? Mas dando um resumo bem rápido. Pelo site Portal do Empreendedor, né, no Gov.br, você coloca aí no Google, né, Portal do Empreendedor, Gov.br, abrir MEI. Vai ter uma opção lá para você abrir esse CNPJ bem rápido, tá? Não precisa de muita informação. Ele vai pedir alguns dados pessoais, e-mail, telefone da empresa, você coloca ali rapidinho e na hora já sai o CNPJ. Muito detalhe, ó. Não tem custo nenhum, você não paga taxa, não paga nada para abrir o MEI. Existem alguns sites aí no Google, se você colocar abrir MEI, abrir CNPJ MEI, existem alguns sites que se você entrar ali, eles vão cobrar alguma taxa de vocês. Eu já vi site cobrando R$ 300, eu já vi sites cobrando até R$ 800 para abrir o MEI. E o MEI é gratuito, tá? Você não paga nada para abrir. Só entrar no portal do empreendedor, fazer a abertura do seu CNPJ ali. É bem tranquilo, tá? A Edu, gente pode falar, Diego. tem uma dúvida aqui, que foi perguntada no chat. E se eu lucrar 28 mil no CPF, partir para o MEI, e no outro ano voltar para o CPF e dar no mesmo? Isso, ó, no CPF, a contagem é anual, tá? Então, você poderia voltar no outro ano para o CPF? Você pode sim. Tem alguns casos aqui de cliente que realmente faz isso, tá? Falando bem a verdade para vocês. Eles movimentam ali durante o ano na operação normal ali no MEI, né? E aí no ano seguinte, que zerou, essa operação vai fazer a declaração do imposto de renda
Então, estamos em 2023, né? Já lucrou R$ 28.500. No ano seguinte, posso voltar para o CPF? Pode ter o MEI e faturar no CPF? Você pode de novo. Até lucrar R$ 28.500, ficar isento e depois disso ir para o CNPJ, tá? Dá para fazer esse processo assim. É a pergunta bem bolada e bem inteligente mesmo, tá? Então, não tem problema nenhum, pode fazer isso sim, tá? Perfeito, campeão. Tem uma outra pergunta aqui do André Soares. Ele pergunta o seguinte: interfere alguma coisa se a pessoa for negativada? Fala da... Deixa eu ver aqui. Quem perguntou foi o André? André Soares. André, você fala no sentido de quê? De abrir um CNPJ? Ou de pagar imposto, ou sobre esse lucro? Porque, ó, se você for negativado no seu CPF, nada impede de você abrir um CNPJ, tá? Você consegue abrir normalmente. Agora, se você for negativado, paga imposto normal. Não tem nada que impeça isso. Se você quiser abrir o microfone, André, para você falar melhor, ou se for claro, você pode abrir também. Acho que dá para a gente fazer rapidinho aí, essa dúvida. Mas vamos seguir aqui, ó. E depois eu vou deixar uma aula, vou até disponibilizar para o Fernando, né? Uma aula como vocês abrem o e-mail certinho, qual é o site oficial, quais informações vocês vão preencher, tá? Para não ter dúvida na hora de abrir o e-mail. Ok? Eu vou deixar isso aí bem fácil para vocês também. E uma pergunta que o pessoal sempre fala, né? Como o drop ele tem uma porta de entrada muito baixa, né? Muita gente de menor inicia no drop, né? E aí a pergunta que mais fazem também, se menor de idade pode abrir um CNPJ no e-mail, né? E pode sim, tá? Sem problema nenhum. Você só precisa ser emancipado, tá? Você vai no cartório, faz o processo de emancipação e pode abrir um CNPJ, tanto o MEI quanto o ME. Se o menor faturou no CPF, só fazer a declaração do imposto de renda, tá? Não precisa ser de maior para fazer a declaração do imposto de renda. Qualquer pessoa consegue fazer a declaração do imposto de renda, tá? Edu, temos mais uma nova pergunta aqui do Márcio Rocha. Ele pergunta o Mano, seguinte: um funcionário público federal não pode abrir MEI. Ele pode abrir empresa? Essa é a primeira pergunta. Verifiquei que ele pode ser apenas cotista ou acionário. Não pode fazer parte da administração direto do negócio. Você tem maiores informações? correto, ó. Isso mesmo, ó. Cargo público tem uma questão de que você não pode ter acúmulo de funções, né? Acúmulo de cargos, tá? Então, no MEI, como você é o proprietário único, tá? O estatuto dos órgãos, prefeitura, estado, federal, não permite realmente, tá, que você tenha MEI. Que você, como servidor público, tenha o MEI. Você não pode. Porém, você pode ser sócio de um CNPJ, ME ou EPP, tá? Isso aí não tem problema nenhum. O que você não pode ser é o sócio administrador. Você vai ser apenas sócio, mas não pode ser sócio administrador, tá? Dá um exemplo, tá? Quem é servidor público pode ter 99% de ação lá da empresa, porém ele não pode ser o sócio administrador. Ele pode dar 1% para a esposa, para o irmão, para um amigo, para ser o administrador da empresa, né? Mas ele, como funcionário público, não pode, tá? Quanto ao cargo ali, a ação, a cota dele, a porcentagem não influencia. A única coisa que ele não pode é ser sócio administrador, tá? Isso aí na hora de abrir o CNPJ, pode preencher a informação, né? Ali na hora de fazer o contrato social, preenche quem que vai ser o sócio administrador, tá? Isso aí é o contador ou o advogado ali resolve isso, tá? A Daniela perguntou aqui também, né? Qual a diferença entre o sócio administrador e sócio? O sócio administrador geralmente é o sócio responsável pela empresa, né? Ou seja, é aquele que vai conseguir abrir conta bancária no banco, é aquele que vai conseguir resolver todos os processos da empresa, né? Diretamente, ele é o sócio responsável. Ele vai, vamos dizer assim, ele vai responder, ele vai resolver todas as broncas da empresa, tá? O outro sócio, ele pode ser, um exemplo, pode ser apenas o sócio administrador, ou sócio investidor, tá? O sócio administrador geralmente é o sócio que trabalha na empresa, tá bom? Isso, aí eu vou dar um exemplo, né? Existe
a teoria existe a prática, né? Na prática, a gente sabe que muitas vezes o funcionário público trabalha assim na empresa, né? Não tem problema nenhum. Mas, no aspecto legal e no aspecto técnico também e teórico, você não pode, tá? No contrato social, você não pode ser sócio administrador. Ó, o Márcio perguntou, né? Não pode o empresário contratar um administrador CLT? Pode sim, Márcio. E na hora de abrir a empresa, você consegue ser o sócio apenas e colocar ali um outro administrador na empresa também, que não seja sócio, tá? Dá para contratar um administrador para ficar na empresa também, ok? Vamos seguir aqui rapidinho, então, concluir essa questão do MEI. Quando a gente terminar tudo, a gente abre ali o chat para responder algumas perguntas, tá? E aí, no MEI, existe algum imposto que você paga, né? Existe sim, tá? E no MEI você paga um imposto fixo. E, atualmente, todo ano você tem um ajuste, tá? Conforme o salário mínimo ali. Mas, em média, todo mês, R$ 70 por mês que você paga de imposto. No MEI, esse é um valor fixo, tá? Esse valor não muda, ele não é proporcional. Se eu vendi R$ 1.000, vendi R$ 10.000, vai mudar o valor do imposto? Não vai mudar. R$ 70 todo mês. Ah, não vendi nada esse mês, paga o imposto? Paga o imposto também, tá? Esse imposto é fixo. Você é obrigatório pagar ele. Abriu o CNPJ do MEI, você é obrigatório pagar esse imposto aqui todo mês. E detalhe, ó, muita gente chega aqui com muita pendência no MEI, porque acha que é só abrir o CNPJ, aí vai lá, abre conta bancária, faz cadastro em Get, checkout, começa a vender e esquece que tem as taxas mensais, tá? E se você tem um CNPJ aberto há 2 anos, 5 anos, 1 ano, se você não pagou imposto, você vai ter que pagar esse imposto tudo cumulativo, tá? E esse imposto já vai estar acumulado com juros, multa e tudo que a Receita Federal pode cobrar de vocês, tá? E se esse imposto aqui, ó, ele não for pago, a dívida pode ir para o seu CPF, tá? E seu CPF pode ficar sujo ali no SPC, no Serasa, e toda a questão que vocês tinham aí de crédito bancário, de conseguir limite em banco, pode ser negativado. Seu nome pode ficar sujo, tá? Então, pague o boleto do mês certinho todo mês, tá? Existe um site, deixa eu ver se eu consigo, depois eu até fazer o resumo do site aqui, mas você pode colocar no Google, né? Boleto MEI das. Você vai conseguir emitir o boleto ali certinho, vai colocar o seu CNPJ e emitir o boleto. E existe até alguns aplicativos que você consegue pagar diretamente pelo aplicativo o boleto do MEI, tá? Existem alguns bancos que até facilitam isso, ó. Recentemente, mesmo o Nubank até lançou um programa que lá dentro do próprio Nubank, eles já lançam ali o boleto para você fazer o pagamento, tá? E aí uma dúvida que a gente tinha falado lá em cima, né? Se o MEI pode compensar os custos, tá? Por exemplo, né, o custo com produto e o custo com marketing. Infelizmente não, tá? Porque o KNAI que tem no MEI, ele não dá base para fazer essa compensação, tá? A única forma que você consegue abater os custos é no CPF, na declaração de imposto de renda da pessoa física, e como ME e EPP, utilizando os KNAI de intermediação de negócios e os KNAI de marketing direto, tá bom? Deixa eu só verificar aqui no chat se tem uma pergunta, rapidinho. O Cid perguntou aqui, ó, se ficar sem pagar o DAS do MEI por um mês ou alguns meses, ativa o MEI ou mesmo dando baixa no CPF do MEI, fica com espaço aberto lá para ser contabilizado. Tá. Ó, Cid, uma pergunta que bem interessante que você fez. Se você tiver o MEI e fazer o encerramento dele, tá? Os boletos não somem, pagar os boletos normal, tá? A dívida vai continuar pendente ali. E isso que você falou da contribuição para a aposentadoria, né? Você consegue sim, tá? O MEI tem esses benefícios. Quando você paga o MEI, você passa a ter direito aos benefícios previdenciários. Para quem é mulher, consegue ter auxílio maternidade, tá? E aí, homem e mulher conseguem ter direito aí a auxílio doença, consegue contribuir também para o período da aposentadoria do INSS também, tá? Para o INSS, você tem que contribuir pelo menos 15 anos e para auxílio maternidade e auxílio doença, você tem que ter contribuído pelo menos 10 meses, tá? Esse é o único requisito. Sendo MEI, você já consegue ter todo esse direito. Tem uma dúvida agora do Joe, eu vou ler aqui para você. Sou design, tenho KNAI de editor de vídeo, livros e etc. Porque também não tem design no MEI. Posso usar este mesmo KNAI para operar no Drop?
Não, na verdade, não pode, tá, João? Porque, ó, cada KNAI, ele tem uma essência, né? Cada KNAI, ele serve para justificar a sua atividade, o que você faz. Então, vou dar um exemplo aqui. Como que você tem um KNAI, um exemplo, de editor de vídeo e colocar uma atividade que um pouco mais diferente e atua como engenheiro. Você não pode fazer isso, entendeu? Você está fugindo da característica e da natureza da sua operação que está ali no CNPJ, tá? A Receita Federal pode desconsiderar também, um exemplo, todo esse período que você está no MEI aí, como editor de vídeo, e excluir você do MEI e fazer você pagar um imposto normal pela ME, tá? E aí, detalhe, ó, no MEI você não precisa ter apenas um KNAI. No MEI você pode ter 20 KNAIs, KNAIs de atividades diferentes. Vamos dar alguns exemplos aqui de KNAI do digital. Para quem vende e-book, né? Que é o KNAI de comércio varejista de livro. Você pode ter esse KNAI de comércio varejista de livro, editor de livros, KNAI de editor de vídeos, KNAI de promoção de vendas. Pode ter 20 KNAIs ali dentro, tá? Então não precisa ter apenas um. Tá? Pode, como você é editor e faz drop também, adiciona o KNAI de promoção de vendas e deixa o KNAI de edição de vídeos, tá? Perfeito, Edu. Sem mais dúvidas aqui no chat, pode seguir a aula tranquilamente. Perfeito, vamos lá. Então, só um outro detalhe que eu vou complementar aqui no meio, que eu acabei não listando aqui, ó. E eu vejo muito erro isso aí da galera, ó. O MEI, vocês podem faturar R$ 81.000 anual, tá? Isso aí é regra, todo mundo já sabe. Porém, onde que o pessoal erra? Que o MEI também tem um sublimite mensal de faturamento. Ou seja, o que isso quer dizer? Você pode faturar até R$ 81.000 durante o ano, mas se a sua empresa funcionar por 12 meses. Ah, Edu, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu abri minha empresa em janeiro. Meu MEI, abri lá em janeiro. Só que eu já faturei R$ 81.000. Tá errado. Tá? Por quê? R$ 81.000 é para você faturar até o final do ano. De janeiro até agora foram 8 meses. Tá? Então você tem que faturar proporcional a esses 8 meses. Se a Receita Federal identificar isso através de nota fiscal ou de movimentação bancária, a Receita Federal pode desenquadrar o seu MEI, jogar como ME e cobrar imposto à sua empresa desde janeiro, tudo retroativo como ME. Tá? Então, cuidado também com quanto vocês faturam no MEI, porque o faturamento lá tem que ser proporcional ao período de atividade da empresa. Então, vou fazer um cálculo aqui bem rápido, até para vocês entenderem. R$ 81.000 é anual, né? Se a gente dividir por 12 meses, vocês podem faturar aqui uma média de 6.750 mensal, né? A gente está aqui agora em agosto. Vamos dizer que a sua empresa está funcionando desde janeiro. Até agora, vocês poderiam aqui faturar no CNPJ MEI R$ 54.000. Então, para quem tem um MEI e já faturou mais de R$ 54.000 esse ano, já está errado. E aí, outra questão, ó. Se você abre o MEI, vamos dizer que estamos em agosto, né? Se você abre o MEI agora em agosto, até o final do ano, a gente tem, ó, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A gente tem mais 5 meses, de agosto até o final do ano. Então, a gente pegar 6.750 vezes 5, de agosto até dezembro, você pode faturar apenas R$ 33.750 no mês. Não pode faturar R$ 81.000 mais, tá? Se faturar acima de 81, acima de 33 mil, né, reais, a Receita Federal vai cobrar um adicional desse imposto no seu CNPJ e vai excluir você do MEI, tá? Detalhe, tem que tomar um cuidado porque a Receita Federal ela pode fazer dois tipos de desenquadramento. Ela pode desenquadrar em janeiro do ano que vem, 2024, como ela pode fazer isso agora, em janeiro de 2023, e aí cobrar o imposto do retroativo de você desde o início do ano, tá? Então, cuidado quanto a isso, ao quanto você pode faturar no MEI. Você pode faturar R$ 81.000, mas a sua empresa funcionar por 12 meses, né? Se atente ao sublimite mensal, que ele tem que ser proporcional ao período de atividade da empresa, tá? Então, ó, vou dar outro exemplo aqui também. Às vezes o pessoal abre o CNPJ lá em janeiro, mas ele não faturou nada em janeiro, não faturou nada em fevereiro, não faturou nada em março. Aí em abril ele faturou, tá?
você não precisa faturar apenas 6.750 em abril. Você pode faturar o proporcional a esses 4 meses, tá? Que vai dar ali uma média ali de 24 mil reais mais ou menos, tá? 24, 28 mil reais mais ou menos, tá? Então, só tomar cuidado com isso, né? Porque aí é um detalhe que o pessoal acaba errando bastante, né? No quanto ela pode faturar no meio ali mensal, tá bom? Tem uma pergunta, Beleza, Jonathan? Edu. Tem uma pergunta aqui do Luiz Bernardini. A dúvida dele é a seguinte: ele quer incluir o KNAI no CNPJ. Ele quer saber se ele consegue fazer por conta própria ou se ele precisa do contador. Mesmo processo, ó, entra aqui, ó, no site Portal Empreendedor do MEI. Lá dentro você vai ter uma opção para você fazer atualização cadastral do MEI. E aí lá dentro você consegue alterar nome fantasia, consegue alterar o telefone, consegue alterar e-mail, consegue alterar endereço, tirar O Edu, ou... só que não é MEI, é CNPJ, hein? Não é Ah, sim, MEI. tá. Então, olha, se for uma ME, aí é mais difícil o processo, tá? Você tem que É, fazer uma... não, é limitada a ME. Perfeito. Se for uma limitada ME, aí o processo já muda totalmente, tá? Aí o que eu recomendo realmente é o quê? Buscar um contador, porque o processo ele é muito mais complexo, tá? Tem que fazer uma alteração de cadastro, uma alteração contratual, tanto na junta comercial quanto na Receita Federal. E muitas vezes até na prefeitura também, tá bom? Entendi, Então assim, entendi. Show. ó, você como sócio consegue fazer de forma independente, tá? Porém, o processo é muito mais difícil. E nesse caso, eu recomendo o quê? Contratar um contador. E aí, detalhe, ó, quando você vai fazer uma alteração na ME, você paga as taxas novamente da junta comercial, tá? Então, Sim, dependendo do estado que você tiver, os valores podem variar. Mas entendi, o mais viável é contratar realmente um contador, porque o processo é um pouco mais complicado, tá? entendi. Legal, valeu. Com mais uma pergunta aí, Diego? Estou dando uma olhadinha. Tem mais uma pergunta aqui do Thunder, que ele pergunta aqui: quais países que se paga menos impostos? Isso aí depende da legislação, tá? E da atividade que você vai exercer também. Um exemplo, a gente tem alguns nos Estados Unidos, existem alguns países aí que você paga somente, você não paga imposto quanto você fatura, mas o quanto você lucra e tira para a pessoa física. Você paga 2, 3% de imposto. Tem países que você não paga nada, né? Um exemplo, tem Dubai, tem Curaçao, alguns lugares aí que você não paga nada de imposto, né? Um exemplo, Dubai, a profissão contador lá é quase extinta, né? Porque não tem uma legislação lá tributária para impostos, né? Ali você paga no quanto você movimenta de recurso ali, tá? Agora, sim, o Brasil realmente é um dos países mais caros de imposto, né? Falando assim em Latam, alguma coisa do tipo, realmente assim, ó, para pagar menos imposto, tem que avaliar o seu tipo de empresa, de atividade, tá? Porque, um exemplo, tem países que tem, um exemplo, o Panamá. Panamá, mesmo um tempo atrás, ele isentou toda a movimentação de criptomoedas. Então, você pode movimentar o quanto você quiser lá, você não paga nada. Então, hoje tem gente que recebe salário em criptomoeda, mercado que recebe em criptomoeda e não paga nada de imposto, né? Então, você tem que avaliar certinho como você vai operacionalizar tudo isso, né? Para ver qual país é o melhor. E é isso aí, junto com o contador, junto com o advogado, focado realmente na internacionalização de empresas, tá? É um assunto um pouco mais complexo, que a gente pode alinhar em uma outra call sobre isso. Senão a gente vai embora aqui, tá? Realmente o assunto é bem, bem complexo, a gente pode alinhar depois disso aí, tá? Mas cada país vou dar um exemplo, cada país tem benefícios fiscais diferentes, dependendo da atividade que você opera. Inclusive no Brasil mesmo. No Brasil, para quem atua com e-commerce, com estoque próprio, existe um imposto chamado ICMS, na venda das mercadorias, né? E no Brasil, o ICMS ele pode ir de 12% a 18%. Porém, existem alguns estados que dão benefícios fiscais, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, você paga 1% de imposto lá, de ICMS, se você ter a sua empresa lá e operacionalizar lá. Minas Gerais, você paga 3%. São benefícios fiscais que às vezes tem aqui dentro do Brasil mesmo, porque você não precisa nem sair do Brasil, entendeu?
O que tem que ver o seu tipo de atividade e qual o melhor lugar para abrir a sua empresa para operacionalizar. Tá bom? Perfeito, Edu. Eu vou travar aqui na última pergunta e você pode prosseguir com a aula, depois a gente dá continuação a partir dessa. Vamos lá. Tem mais alguma aí? Essa entramos na última aqui. Tem sim, a do Lucas. Se a pessoa usar um KNAI errado, como é que a Receita descobre? Quando abre, não pede prova de nada. Perfeito. Aí, esse é o problema do Brasil hoje, né? Que você abre a sua empresa, você faz a sua tributação, né? A gente fala você, se é a empresa, um contador de advogado, você faz a sua tributação, tal, e isso de forma espontânea, né? Você faz isso por conta própria. E se você errar? Você é que paga o pato também, tá? Então, detalhe, Receita Federal ela tem um prazo de 5 anos, que a gente fala que é o período de vida fiscal, para fiscalizar movimentação bancária das atividades da sua empresa. E aí, se em 5 anos você fala assim, eu tô tributando aqui, tô pagando imposto aqui no MEI, né, de uma atividade, vou dar um exemplo aqui, engenheiro. Engenheiro não tem no MEI, mas o cara vai lá, abre um MEI com que não é qualquer e está faturando. Aí o que a Receita Federal ela pode fiscalizar? Pô, mas esse CPF aqui, ele tem um registro lá no Conselho Regional ou no Conselho Federal de Engenharia. Ele está abrindo um CNPJ aqui de MEI, está faturando, mas vamos ver se essa atividade dele aqui está correta. E aí você imagina, ó, daqui 4 anos e 5 meses, antes de encerrar os 5, a Receita Federal vai lá e pega esse MEI e coloca ele em malha fiscal, em malha financeira, para comprovar tudo que ele recebeu, se é referente àquele KNAI mesmo. Se não comprovar e não justificar corretamente, você vai pagar um imposto retroativo dos últimos 5 anos. Tá? Então, de início, a Receita Federal ela não pega mesmo. Tá? Mas ela tem um prazo de 5 anos para fiscalizar. Eu falo isso para o pessoal. Se você errar hoje, não é mês que vem que a Receita Federal vai te pegar. É daqui 4 anos, daqui 3 anos. Né? E a ideia é que com algumas declarações surgindo atualmente, né, esse prazo vai diminuir, vai ser 2 anos, 1 ano. Tá? Mas a contabilidade, eu falo pessoal, a contabilidade junto com o jurídico, ele tem um trabalho preventivo, né? Eu comparo muito como se fosse um seguro de um carro, né? Você paga o seguro do carro torcendo para não bater o carro, né? Mas se bater, você tem o seguro para te proteger. A contabilidade tem praticamente a mesma finalidade. É um processo, um serviço preventivo, né? Buscando ter os melhores enquadramentos, as melhores tributação, né? Não fazer de forma errada para que futuramente a Receita Federal encontre esse erro e faça você pagar pelo erro, tá? Eles não calculam por você, você que calcula, você que declara, você que abre a sua empresa, e se você errar, lá na frente você vai pagar por isso também, ok? Perfeito, Edu. Pode prosseguir, campeão. Vamos lá. Então, entendemos aqui ó, o processo do MEI, tá? Você pode fazer drop no MEI? Você pode iniciar assim, utiliza como uma solução temporária, tá? Não vai faturar muito ali, para não ter problemas. Você abre o MEI totalmente gratuito pelo portal do empreendedor. Se você for abrir o MEI em algum site e cobrar a taxa de você, fecha o site, porque o site é golpe, tá? E aí, eu já vi site que o pessoal gera um CNPJ no final e é um número aleatório, tá? Não é um número real, não é um CNPJ seu. Aí você pagou o valor ali, preencheu todos os seus dados, o pessoal pegou os seus dados e ainda você não sabe o que eles podem fazer com esses dados, tá? Então, cuidado com isso também, onde você está do seu CNPJ. Menor de idade pode ter CNPJ, MEI, só se emancipar, tá bom? Paga o imposto, R$ 70 por mês, não deixe de pagar, porque esse imposto é acumulativo, né? E aí, se você deixar de pagar, vai cobrar juros e multa, e dependendo do prazo que ficar em aberto, essa dívida pode cair para o seu CPF e sujar o seu nome, tá bom? Esses são os principais cuidados que você tem que ter no MEI. E aí, vamos lá, então, para ME, né? Começou a ultrapassar ali, o valor mensal de 7 mil, 10 mil reais por mês no MEI, próximo passo, abrir uma ME, tá? Abrir uma ME e uma EPP. E acima do MEI, existem esses dois portes de empresa aqui, ó. Tá? Existem outros acima desses, mas a gente gosta de trabalhar nesse porque é onde o pessoal mais se enquadra, né? Existe a ME e a EPP, que são portes de empresas diferentes, tá?
E qual que é a principal diferença dessas duas? O quanto elas podem faturar anualmente, tá? Então, assim, uma ME ela pode faturar até 360 mil anual. E a EPP, 4,8 milhões anualmente, tá? E aí, ó, eu recomendo hoje para o pessoal não ficarem como ME mais, tá? E direto para EPP. Não muda imposto, você não paga mais imposto por CPP, você não paga mais taxa por isso, mais nada, tá? Ela só te dá a permissão de você faturar mais. E aí, o que acontece atualmente, ó, tem bancos, tá? Banco mesmo, assim, quem está no dropship deve utilizar muito conta simples, ou qualquer outro banco, né, digital, banco físico. E existem alguns bancos que já estão travando conta bancária de CNPJ que está como MEI, de CNPJ que está como ME e faturando acima do que é permitido na lei, tá? Então, para você evitar esses problemas, busca não abrir mais o CNPJ como ME, tá? Abre como EPP, porque como EPP você pode faturar até 4,8 milhões anualmente. Não paga mais taxa por isso, não paga mais imposto, não tem nenhum custo maior por isso, tá? Só te dá uma permissão de você faturar ainda mais. Ou seja, você tem uma margem muito maior, né, para trabalhar de forma bem tranquila, tá? E outro ponto importante na hora de abrir um CNPJ é abrir nessa natureza jurídica, a LTDA. Por quê? A LTDA, ela te dá uma proteção jurídica, tá? Na LTDA, a sigla, né, a LTDA, ela quer dizer limitada. E aí, quando ela fala essa palavra limitada, ela separa o que é CPF, ela separa o que é CNPJ. É geralmente o que acontece, né? Se acontecer algum BO na sua empresa, no seu CNPJ, algo do tipo, isso não vai atrapalhar o seu CPF. Igual eu falei no MEI, né? Se você não pagar a taxa do MEI, pode ter no seu CPF e sujar o seu nome. Na limitada isso não acontece. O que é da empresa fica lá na empresa, fica lá no CNPJ. O que é do CPF fica lá no CPF, né? Não vai para o CNPJ, tá? Então essa natureza jurídica ela é muito importante. Eu até coloquei aqui, ó. É uma proteção jurídica que o CPF e o MEI não possuem, tá? A pessoa física e o MEI, eles são muito em conjunto. Se acontecer qualquer BO no MEI, qualquer BO no CPF, os dois interferem um no outro. Mas na LTDA isso não acontece, tá bom? E os principais KNAI para você utilizar numa empresa ME, numa IPP, né? Os KNAI de intermediação de negócios e marketing direto. Tá? Esses são os principais KNAI. Isso se você for trabalhar com dropshipping. Ah, Edu, mas eu trabalho com e-book. Aí é outro KNAI para ser avaliado. Tá? E esses dois KNAI aqui são os que mais se enquadram dentro da atividade de dropshipping, levando em consideração esse conceito, né? KNAI de marketing direto, onde você vai atuar como ofertante e promotor de venda dos produtos. E o KNAI de intermediação de negócios, onde você vai intermediar o processo da comercialização, né? Vai ser o momento aí que você vai receber do cliente final e repassar o valor para o dono do produto, né? Vai repassar o valor ali para o fornecedor, tá? Então, esses são os dois principais KNAI na hora de você for abrir um CNPJ para dropship, ok? E aí a gente entra aqui na questão do imposto, né? O pessoal quer saber muito sobre isso, né? Ah, vou pagar quanto de imposto? Vou pagar sobre o lucro, sobre o que eu faturo, como que funciona? E aí, galera, ó, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nessa modalidade que a gente entende a atividade, que o dropshipping, né? Ele é ofertante do produto e intermediador, utilizando os KNAI de marketing direto e intermediação de negócios, a gente consegue tributar em 6%, tá? E aí, entra uma questão que eu coloquei aqui, ó, de 6 a 17%. Isso ocorre, essa variação, aqui, como que ocorre essa variação? Tá? Devido a isso aqui, ó, o imposto progressivo, tá? No Brasil, existe uma alíquota dinâmica, né? Ou seja, quanto mais você ganha, mais você paga, tá? Então, assim, no Brasil, se você lucra, vou colocar que fatura 20 mil reais no mês e tem outro que fatura 100 mil reais no mês, vocês não vão pagar a mesma porcentagem de imposto, tá? Quem ganha mais, paga mais, tá? E essa variação aqui, ó, ela vai ocorrendo conforme o seu faturamento vai aumentando, tá? Por isso que a gente fala que é uma alíquota progressiva. Então, ela começa ali com 6%, vai para 7%, vai para 8%, vai para 9%, até chegar esse 17%, tá? Isso aqui, ó, dentro do regime tributário Simples Nacional, tá? No Simples Nacional, quando a gente fala aqui, ó, quando começa a ultrapassar esse 17%, aí é melhor você ir para o lucro presumido.
Aí lá no lucro presumido você vai pagar uma média de 17% praticamente fixo, tá? 16, 17% praticamente fixo. Agora, no Simples Nacional, a alíquota é progressiva, tá? No Brasil, ó, coloca esse detalhe na cabeça de vocês, que ó, no Brasil, nenhuma empresa praticamente paga imposto fixo. Só o MEI, que é R$ 70 por mês quase ali. Mas as outras empresas, tudo progressivo. Quanto mais você ganha, mais você vai pagando, tá? E aí, um detalhe que eu queria falar com vocês aqui agora, ó. O dropshipping, ele é um modelo de intermediação, né? E existem dois tipos de intermediação. Primeiro, onde você faz a intermediação para o cliente final, tá? O que é essa intermediação para o cliente final? Vamos dizer, eu, Eduardo, quero comprar um notebook, mas esse notebook ele só tem lá no Japão. Aí o Diego, ele faz isso de intermediação. Aí o Diego fala, pô, Edu, vou buscar esse notebook para você lá no Japão. Aí o Diego pega o meu dinheiro, vai lá no Japão, traz o notebook para mim, né? E me entrega o notebook. Esse processo é um processo de intermediação para o cliente final, para o consumidor final. Ok, esse processo é 100% de intermediação. O Diego anunciou algum produto? O Diego não anunciou nenhum produto, né? Eu busquei o Diego, quando eu queria o produto, e o Diego foi buscar para mim. E só intermediação de negócio. Quando você presta esse serviço para o cliente final, qual que é o imposto? 15%, porque você atua somente como intermediador de negócio. Agora vamos levar isso para o dropshipping, tá? No dropshipping, você presta o serviço de intermediação para o dono do produto, né? Para o detentor do produto, não para o cliente comprador. E aí, quando você presta serviço para o dono do produto, você, além de intermediar, você faz o processo de oferta do produto, né? Fazendo a gestão de tráfego, fazendo a produção de copy, a produção de criativos, dando suporte e processando dados do cliente final, tá? Ou seja, você não presta um serviço para o cliente final, onde você vai buscar o produto para ele. Você presta um serviço para o dono do produto, onde você vai ofertar o produto dele. Tá? E é nessa diferença onde ocorrem as tributações, muitas vezes de forma indevida no Brasil. Tá? E aí, quando você presta serviço para o dono do produto, anunciando e vendendo o produto dele, você paga 6% de imposto inicial. Quando você presta serviço para o cliente final, você paga 15% de imposto inicial. Tá? E isso aí, igual a gente falou, os impostos de forma progressiva. Agora, imagine você começar pagando 15% e esse imposto aumentando cada vez mais, podendo chegar ali a 28%, a 24%. Né? Sendo que você pode reduzir esse imposto fazendo um enquadramento com a atividade, com os KNAI correto, tá? Por isso que eu falo que é muito importante entender a essência da atividade de vocês. O que acontece hoje é que as contabilidades generalizam a operação como intermediação de negócio. Esquece que vocês fazem anúncio do produto, esquece que vocês fazem copy, criativo, que vocês ofertam esse produto, tá? Então tem que tomar um cuidado com isso. Vocês são intermediadores, também são, mas principalmente ofertantes do produto. Vocês prestam serviço para o dono do produto, né? E é onde ocorre essa tributação diferente, pagando menos impostos ainda, tá? E aí dessa forma, vocês pagam de 6 a 17%. E você vê a diferença aqui, ó. O máximo que você vai pagar nesse processo é 17%. Sendo que do outro modelo, né, que o pessoal cobra aí só intermediação, você já começa pagando 15%. De 15% para 6% é 9% a mais de imposto que você paga, né? Mais que o dobro. Imagina se você tem um resultado de 100 mil no mês. E você poderia pagar, um exemplo, né? 6 mil reais, agora você vai pagar 15 mil reais. É 9 mil reais a menos de lucro no seu bolso, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão e da essência da atividade e da melhor forma de enquadrar ela na hora de fazer a tributação, ok? Outro ponto importante, né, numa operação de dropshipping é a nota fiscal. O pessoal pergunta muito, né? E aí entra a questão aqui, ó. Quem que emite a nota fiscal? Quem emite a nota fiscal é o dono do produto, é o detentor do produto. Tá? Quem faz a intermediação não emite nota fiscal para o cliente, tá? Quem faz a intermediação tem que emitir a nota fiscal para quem ele está intermediando. Ou seja, ele está intermediando um produto do fornecedor, do agente chinês dele ou do fornecedor nacional dele. Então, vocês vão emitir uma nota fiscal para o fornecedor. O fornecedor, o dono do produto, vai emitir a nota para o cliente final. Tá? E aí, no Brasil, se o fornecedor, né,
ele for internacional, ele vai emitir a invoice para o cliente. A invoice, ela é uma nota fiscal internacional, né? Se for um fornecedor nacional, ele vai emitir a nota fiscal para o cliente final, ou ele vai emitir uma declaração de conteúdo, tá? E aí vocês pagam o imposto, tá? E aí, onde vocês pagam o imposto, né? Agora vocês vão pagar o imposto somente sobre a nota fiscal que vocês emitiram para o dono do produto. E essa nota fiscal, ela tem que ir sobre o lucro, sobre o resultado da operação, tá? Já abatendo ali o custo do tráfego e abatendo o custo do produto que vocês gastaram para vender esse produto dele, ok? Então, ó, aqui, esse imposto que vocês vão pagar, de 6 a 17%, Edu, vende 100 mil esse mês. Eu pago imposto sobre 100 mil reais de tudo que eu vendi aqui de pedido pago? Não, tá? Por quê? Porque vocês são intermediadores e ofertantes. Então, tem que compensar esses custos da operação, tá? Aí, detalhe, ó. Se vocês fossem um dono do produto, né? Uma operação de comércio mesmo, de revenda mesmo, vocês pagariam imposto sobre os 100 mil que vocês venderam. Por quê? Porque vocês são o dono do produto. Quando vocês fazem o processo de intermediação, você paga o imposto somente sobre o lucro da operação, somente sobre o que sobrou para você para fazer esse processo. Então, se você vendeu 100 mil reais e no final sobrou 20 mil de todas as vendas, você paga o imposto sobre os 20 mil reais, tá? E não sobre os 100 mil. Já podendo compensar ali, aí, ó, anota essas palavras aí. Podendo compensar o custo essencial da operação. Quais são os custos essenciais da operação? O custo do produto, que vocês repassam para o dono do produto, né? O custo com tráfego, para fazer a oferta do produto, onde vocês retiram o dinheiro do seu bolso para aportar isso e depois volta para vocês, né? E existem alguns outros custos ali. Um exemplo, para quem está vendendo internacional, existem as taxas alfandegárias, né? Essas taxas podem ser compensadas, porque isso é uma taxa que quem teria que pagar é o cliente final, porque o produto é dele, né? Mas muitas vezes vocês pagam isso para tirar esse custo dele, né? E esse custo pode ser compensado também na operação, ok? Então, se você faturou 100 mil e teve um resultado de 20, paga imposto sobre os 20 mil, pagando aí de 6 a 17% de imposto. Perfeito, Edu. Vamos para mais uma rodada de perguntas aqui? Ou você quer Vamos dar prosseguir? uma olhada aqui, se for os principais conceitos aqui, vamos ver a dúvida aqui do pessoal. Vamos lá. Beleza. Dúvida do Matheus. Por gentileza, meu MEI deu um pico nos primeiros meses e com perspectiva de crescer mais ainda. Abri ele em março. Acha melhor esperar fechar os 12 meses ou já preparar e abrir o ME? Ó, se você esperar os 12 meses, tá, até final do ano, lá no final do ano você ter faturado mais do que o permitido, primeiro, né? Você abriu o MEI em março. Você já não pode faturar 81 mil reais, né? Os 81 mil reais é para quem funciona de janeiro a dezembro, tá? Então você vai funcionar apenas 10 meses. Então você pode faturar apenas 67 mil reais esse ano. Então, se o seu faturamento ultrapassou 67 mil reais, o ideal já é migrar, tá? Do MEI para ME. Por quê? Se você ultrapassar esses 67 mil reais, a Receita Federal identificar essa movimentação financeira, tá? Ela pode excluir o seu CNPJ do MEI e fazer você pagar o imposto como se fosse uma empresa ME, desde março. E você vai pagar aquele 6 a 16% de imposto, tá bom? Mensal. Então, toma cuidado com isso, tá, Matheus? Para você faturar aí somente o que for da sua operação mesmo, ok? Perfeito, Edu. Dúvida do Cid. Pergunta: entrou em vigor alguma lei que, se tiver MEI em aberto, sem haver pago os DAIs em uso, dado baixo, entre aspas, que vai para a dívida ativa? Qualquer imposto não pago pode ir para a dívida ativa, tá? E o que é a dívida ativa? A dívida ativa é praticamente uma judicialização da sua dívida, tá? Então, assim, ó, se você tem a taxa do MEI ali, em 5 anos, se você não pagou e a Receita Federal não te cobrou, essa dívida ela some, tá? Essa dívida ela caduca. Mas por que a Receita Federal manda para a dívida ativa? Porque é um processo dela judicializar essa dívida, e aí pode passar 5, 10 anos, 20 anos, essa dívida vai existir ainda, tá? Então, isso aqui, ó, qualquer dívida que você tiver no CPF, no MEI ou na ME, essa dívida vai para a dívida ativa e a Receita Federal pode cobrar de você a qualquer momento. E no MEI, pior ainda, no MEI,
Se isso aqui for para dívida ativa e você não pagar, a dívida vai cair para o seu CPF, ela vai ser cobrada no seu CPF, tá? Então, tomar cuidado com essa dívida aí. Perfeito, Edu. Dúvida aqui do Luiz Gabriel Ramalho. Quanto custa para abrir uma empresa LTDA? O Luiz, era o próximo passo que a gente vai falar, tá? Mas até adiantando um pouquinho para você, ó, o custo no Brasil, ela varia dependendo do estado que você for abrir, tá? Tem estados, eu vou dar um exemplo aqui de uma taxa, a taxa da junta comercial, que é a taxa do estado. Em Minas Gerais, não, Santa Catarina, é o lugar mais barato para você abrir um CNPJ, tá? A taxa deles, da junta comercial, que é uma das taxas, tá? Ela é R$ 168. Agora, tem São Paulo, que é tipo 350. Rio de Janeiro, 480. Aí existe Rondônia, Pará e outros lugares que a taxa pode chegar em 500, 600 e R$ 700, tá? Então, o custo hoje ele varia muito dependendo do estado que você for abrir o CNPJ. Mas, em média, de 800 a R$ 2.000 para você abrir um CNPJ, tá? Para quem atua no digital, você não precisa obrigatoriamente abrir o CNPJ no lugar onde você mora, tá? Você pode abrir o CNPJ em qualquer lugar do país. Você pode abrir o CNPJ. Vamos dar um exemplo, lá em Rondônia, a taxa é 580. Aí, Douglas, eu quero abrir lá em Santa Catarina, que é mais barato. Posso? Atuando no digital, você pode, tá? O que você não pode, um exemplo, né? Você ter um comércio lá em Rondônia e abrir o CNPJ em Santa Catarina. Isso aí não pode. Se você tem um comércio local, tem que abrir o CNPJ naquele local. Se for uma atividade digital, você pode abrir em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Mas o custo é esse, tá? De 800 a R$ 2.000 mais ou menos. Eu vou explicar no próximo time ali essa questão. Vou pegar mais uma pergunta aqui e depois a gente segue para o próximo bloco, Edu, beleza? Tá. A dúvida do Daniel. Sou ME e emito nota para cada cliente já tem um tempo. Qual o impacto nisso? O impacto, dependendo de como você estiver emitindo essa nota, você vai pagar mais imposto. E vai estar gerando um operacional muito maior, tá? Porque, igual a gente falou aqui, ó, de quem que é a obrigação de emitir nota fiscal? É do dono do produto, tá? E aí, detalhe, por que você está emitindo a nota fiscal para o cliente? Você está prestando um serviço para o cliente ou para o dono do produto? Tá? A gente entende que é para o dono do produto, porque você pega o produto dele, anuncia e intermedia a venda. Agora, tá? O cliente, ele compra através de você, através da oferta, através do anúncio. Agora, se você tivesse indo em cada cliente, perguntando se ele queria algum produto e fosse buscar esse produto para eles, aí você emitia uma nota fiscal para eles, né? Para cada venda ali, tá? Mas emitir uma nota para cada cliente, no modelo de dropship que vocês atuam hoje, é totalmente indevido, tá? Porque vocês não prestam serviço para ele. Ele compra na sua loja através do anúncio da oferta. Você presta serviço para o dono do produto. Então, a nota fiscal tem que ser para o dono do produto, que é para quem você presta o serviço realmente. Tá ok? E aí, detalhe, ó. Você está emitindo uma nota para cada cliente. O que você está compensando desse custo? Você está compensando o custo do produto e o tráfego que você está batendo? Às vezes, pessoal, ó, já teve gente chegando aqui para a gente, ó, pagando imposto de intermediação sobre o valor total das vendas, tá? Ou abatendo só um tipo de custo, tá? Então, às vezes, você acaba pagando um imposto muito maior do que seria devido, né? E gerando um operacional muito maior também. Imagina, vamos falar em dropshipping, você faz 2.000 vendas no mês e tem que emitir 2.000 notas. É um processo operacional, mesmo que seja automatizado, né? É um processo operacional muito grande, tá? Que gera uma demanda e um custo muito maior também. E muitas vezes, nesse caso, acaba pagando um imposto muito maior também, imposto de forma até errada, tá? Tem mais alguma aí? Vamos responder mais uma ou duas aí? A gente Tem vai o para Luiz Bernardinho, está com o microfone aberto. Acredito que ele queira fazer alguma pergunta. Luiz, fica à Não, ele vontade, já, campeão. o Diego ele já respondeu. O imposto é sobre o lucro presumido, mesmo, a diferença do valor. Não é isso, Edu? Desculpa, repete de novo. O imposto que a gente paga no dropship é a diferença mesmo dos valores do lucro, certo? É o lucro, é sobre o lucro presumido, é isso? Na verdade, o que acontece?
o lucro presumido, ele é um regime tributário, tá? E aí, esse regime, o lucro presumido, o que acontece? A Receita Federal, ela presume qual vai ser o seu lucro. Então, exemplo, para a intermediação de negócios e ofertante do produto, um lucro presumido, a Receita Federal entende assim, ó, se você vendeu 100 mil reais no mês, eu estimo aqui, eu presumo que o seu lucro é 32% disso. Então, você vai pagar imposto sobre Entendi. 32 mil reais, tá? Tá. Porém, a Mas isso porcentagem... essa porcentagem, então, mas fica a critério dele, é isso? Da Isso, Receita. fica o critério dele. Atualmente, já tem o detalhamento de cada atividade e de quanto a Receita acha que é o lucro, entendeu? Entendi. Por exemplo, no lucro presumido, ela fala assim, mas seu lucro é 32%. Você vendeu 200 mil, seu lucro é 32%. E se seu lucro for 10%? Você Sim. sai perdendo, entendeu? Então, Entendi, entendi. lucro presumido, ele é um regime tributário, onde você paga um imposto muito maior. Pra você ter uma noção, Entendi. para a atividade drop, a alíquota inicial é de 17%. Ou seja, não faz sentido começar no lucro presumido. É muito Sim. melhor você começar no Simples Nacional e pagar 6% do que pagar 17% logo de cara, Entendi. tá? E no Simples Nacional você consegue compensar os custos também, né? E pagar somente sobre o seu lucro, sobre o resultado da sua operação, tá? Como Entendi. intermediador e como ofertante do produto, ok? Entendi. Show. Tem Edu, mais só uma? tem mais uma dúvida aqui e a gente Boa, prossegue já depois. segue. Dúvida do Hugo, ele pergunta: a gente paga algum imposto no início? Porque já fiz algumas vendas e estou com essa dúvida. A não ser o IOF que já desconta automaticamente? Tá. Hugo, você está faturando com o quê? Com CPF ou com CNPJ? CPF. Entra naquela questão que a gente falou lá no início da declaração de imposto de renda da pessoa física. Se você teve lucro, você vai declarar o imposto de renda da pessoa física e vai pagar o imposto, tá? Agora, se você teve prejuízo, na declaração também você vai comprovar lá que teve prejuízo e não vai pagar nada de imposto, tá? Essa declaração, ela é anual, onde você vai fazer nos meses de março e abril, tá? Então, lá em 2024, você vai declarar sobre todos os dias que você teve agora em 2023. E aí, foi o que eu falei ali, né, pessoal? Só começa a se preocupar em sair do CPF quando você lucrar mais de 28 mil reais no ano. Aí você sai do CPF e vai para o CNPJ, tá? Mas de Perfeito, início, Edu. você não paga nada, tá? Só se comprovar que teve lucro, aí sim você paga lá na declaração de imposto de renda da pessoa física. Bacana. Vou travar aqui as perguntas, vou marcar ela e você pode prosseguir com a aula. Perfeito, vamos lá. Até a pergunta que fizerem, né? Qual que é o custo para você abrir um CNPJ hoje, tá? E detalhe, ó. No meio você não paga nada, né? Que a gente falou. Porém, quando você vai abrir a MEI e EPP, você já tem custo da taxa de abertura, tá? E aí, o que a gente falou aqui, ó, cada estado tem um valor, tá? Esse estado é o quê? É a taxa da junta comercial. Eu vou, agora não tenho disponível aqui, mas tem um site que ele mostra certinho, que é um site até federal, ele mostra certinho qual que é o custo de cada estado. Por exemplo, a gente aqui do Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso. A gente tem um escritório virtual que a gente oferece para os clientes também, né, o endereço. Aqui na Junta Comercial de Mato Grosso, o custo é R$ 210. E aí, igual eu falei, cada estado ela tem um custo. Rio de Janeiro é 480, São Paulo fica em média 350, Minas Gerais quase R$ 300, tá? Isso só da junta comercial, que é do estado. Então, as taxas de abertura elas vão variar dependendo de onde você for abrir o CNPJ. E outra taxa que tem também é a taxa do município, que é aquela taxa de licenciamento, a taxa de alvará, tá? Cada município também, eles cobram um tipo de taxa. Tem município que cobra R$ 90, tem município que cobra R$ 400, tá? Então, isso varia também. E foi o que eu falei aqui, ó. Em média, para abrir uma empresa, você tem uma média de 800 a R$ 2.000 para abrir uma empresa, tá? Então, isso aqui colocando, tá? Contabilidade, certificado digital, junta comercial, prefeitura, tá? Então, para vocês terem uma noção, tem
Tem estados que você gasta R$ 800 para abrir o CNPJ, mas você tem a contabilidade que vai lá e cobra tipo, mais R$ 1.500 de você, mais 1.400, mais 1.200. Então, por isso que esse custo, ele varia, tá? E no MEI, né, não tem custo nenhum. Você mesmo consegue abrir, e você não paga nenhuma taxa para abrir o CNPJ, tá bom? E aí, detalhe, ó, alguns cuidados na hora de abrir o CNPJ, tanto no MEI, quanto na ME, quanto na IPP. Por quê? Os dados que vocês colocam no CNPJ são dados que ficam expostos na internet. Qualquer pessoa pode consultar essas informações, tá bom? Então, imagina ali, ó. Vamos pensar aqui, atividade de dropshipping. Cara, dropshipping vocês vendem para o Brasil inteiro. E você imagina aí você fazer 2.000 vendas no mês, 3.000 vendas, 4.000 vendas no mês. Cara, isso aqui são 4.000 pessoas podendo buscar o CNPJ de vocês e ver todas as suas informações ali. E tem gente que coloca, né? Coloca o número pessoal no CNPJ, no MEI ou na ME, coloca o e-mail pessoal, coloca o endereço pessoal. Isso aqui fica exposto para qualquer pessoa, tá? Então, cuidado com as informações que vocês vão colocar. A gente já teve caso de cliente aqui, ó, de colocar o telefone pessoal, e aí deu problema ali na entrega, demorou, enfim. E aí, de madrugada, o cliente ligando, perturbando ele, falando assim, cara, quero meu produto, enfim. Então, cuidado com as informações que vocês colocam, tá? Sempre colocar um e-mail empresarial, tá? Não precisa comprar um domínio, tá? Abre um Gmail ali, só para esse CNPJ, tá? Mas coloca separado as informações pessoais de vocês. Endereço, a mesma coisa, tá? Evita colocar endereço pessoal. Por quê? Imagina você mora numa cidade grande, né? Sem ser interior, uma cidade grande. Cuiabá aqui, que é a nossa cidade, capital. Cara, se você vender aqui, a maioria do pessoal de drop, né, vende muito para o Sudeste, Centro-Oeste e para o Sul, né? Imagina você vender para esses lugares e vários clientes na sua mesma cidade, e o pessoal batendo na porta da sua casa para querer o produto, entregar o produto, ou reclamar, às vezes, ali do atraso da entrega, né? Isso aí acaba expondo muito vocês, tá? Então, o que eu recomendo hoje, ó, até para endereço, né? Contrata um endereço fiscal. Ah, tem em São Paulo ali que você vai pagar R$ 19 por mês, R$ 20, tá? A gente oferece no escritório o endereço fiscal. Então, evita ao máximo de colocar informações pessoais, principalmente telefone, principalmente e-mail e o endereço também, tá? Mas, em resumo, qual é o custo para você abrir um CNPJ? Vai variar disso aqui, ó, de 800 a R$ 2.000, dependendo com a contabilidade que você for abrir e do estado que você for abrir, tá bom? Então, cuidado contra aos dados pessoais também, de passar informações aqui, porque às vezes o contador da contabilidade acaba não se preocupando com isso, aí fala para vocês, passa o número aqui para eu colocar no CNPJ. Aí você vai lá e passa o número pessoal, né? E aí coloca ali, seu número fica exposto na internet para qualquer pessoa puxar essas informações, tá? Então cuidado com isso, tá bom? Deixa eu ver aqui se ficou alguma dúvida, Diego. Vamos olhar aqui. Pronto, vamos lá. Tem dúvida aqui do Daniel. Se eu Mano, tiver 10 fornecedores diferentes, preciso emitir nota para cada um? pergunta muito interessante assim, ó. No dropshipping, principalmente no internacional, as prefeituras, tá? Elas permitem que você emite a nota fiscal para o intermediador do serviço. O que isso quer dizer? Dá um exemplo aqui. Vocês processam o pedido pelo AliExpress e pelo Will. Tem 10 fornecedores ali dentro. Tem que emitir uma nota fiscal para os 10 fornecedores? Não precisaria, tá? Vocês podem emitir uma nota fiscal para o intermediador do pagamento, que seria o AliExpress, né, pela Alibaba Group, ou pela Will. Lá na China, lá fora, o Alibaba e a Will vai se virar com os fornecedores de emitir invoice para eles, tá bom? Isso acontece muito no infoproduto para quem vende Latam, pela Hotmart. Em vez de você emitir uma nota fiscal para cada pessoa que comprou lá fora do país, que é a Receita Federal, o que é a Hotmart? Elas fazem, você vai emitir uma nota fiscal com o valor total das vendas para a Hotmart Internacional. A Hotmart vai emitir a invoice para cada cliente fora do Brasil, tá? Então você pode emitir essa nota fiscal para o intermediador. Não precisa se preocupar em emitir uma nota para 10 fornecedores, tá? Somente para o intermediador ali, se for o AliExpress, né? O Alibaba Group, se for outra plataforma, pode emitir direto pelas plataformas também, ok?
Show de bola, Edu. Tem a pergunta aqui do Michael Rodrigues. Tem uma plataforma com fornecedores e vendedores. Oferecemos uma loja para vendedores venderem produtos selecionados de nossos fornecedores brasileiros. Cobramos uma taxa sobre os produtos dos fornecedores e também uma taxa sobre o valor agregado pelos vendedores. Qual KNAI isso se encaixa e preciso emitir nota fiscal para ambos? Você precisa emitir nota fiscal para ambos, tá? Porque você está prestando serviço para os dois, tá? Para o cliente final, né? Para a pessoa que vai comprar e revender. Você está fazendo o serviço de ligar ela a esse fornecedor, né? Através dos produtos ali, você está intermediando isso, tá? E para o fornecedor de anunciar o produto dele, tá? Aí, detalhe, muitas vezes é até quinagem diferente. Um exemplo, para o dono do produto, você pode oferecer o serviço ali de ofertar o produto dele, né, dentro da sua plataforma, tá? Hospedar o produto dele, ser um portal e provedor de conteúdo, tá? Você pode colocar esse tipo de KNAI. E para o cliente final, você pode tributar ele como intermediação de negócio realmente, tá? Como intermediação de negócios, como pensar que como uma atividade de consultoria, né? Fazer essa ligação dele com o fornecedor, tá bom? E aí você tem que emitir, sim, uma nota fiscal de serviço para as duas partes, tá? O imposto disso vai variar também de 6 a 15% em média de imposto, ok? Então, esse processo de intermediação. Perfeito, zeramos as dúvidas. Pode tocar o barco. Vamos lá. A gente tem atualmente aqui, né? Não sei se tem muita gente que está trabalhando com drop nacional, tá? Se alguém estiver trabalhando, pode mandar dúvida também. O que acontece hoje no Brasil, para quem está tendo drop nacional, qual que é o correto, tá? Isso aqui eu nem abri aqui o Slack, por quê? Existem dois tipos de trabalho hoje, né? De fornecedores nacionais. Existem fornecedores que vendem produtos, né? Originais, produtos legítimos, produtos de fabricação própria. Está tendo muito fornecedor que está oferecendo produto réplica, tá? Assim, eu vou falar abertamente aqui com vocês, tá? Tá tendo muito fornecedor que está vendendo produto réplica, né? E o que acontece? O cara que vende produto réplica, ele não quer emitir nota fiscal para vocês, porque ele também não quer se comprometer. Porque no Brasil, vender produto réplica é crime, né? Você não pode vender esse tipo de produto. E aí o fornecedor que vende produto réplica, ele não quer emitir nota fiscal, tá? E qual que é o correto no dropship nacional, tá? No dropship nacional, o correto é você se enquadrar como comerciante, como revendedor do produto. Ou seja, você vai comprar o produto para você e depois você vai revender esse produto. Então, você, né, tem que ter duas notas, a de compra e a nota de venda. Porém, não é isso que acontece, né? A maioria dos fornecedores, eles estão, como época, né, eles não querem emitir uma nota de venda para vocês. E aí só vocês teriam que emitir essa nota para o cliente final. Porém, ó, existe um balanço fiscal também, tá? Como que você emite uma nota de venda se você não teve uma nota de compra do produto para você revender? Você não consegue fazer isso, entendeu? Você até consegue, porém futuramente você pode ser questionado quanto a essas informações. Tipo, por que que você está vendendo um produto se você não tem nota de compra? E existe um detalhe que você se torna solidário, tipo, da sonegação desse fornecedor. Porque ele não emitiu uma nota fiscal para vocês. Tá? Então vocês podem ser responsabilizados também de forma solidária. E aí, qual que é a solução para esses casos? Tá? Edu, meu fornecedor não emite nota para mim, o que eu faço? Você vai apenas intermediar o processo, igual você faz internacionalmente. Era o correto? Não é o correto, mas é o mais viável para você fugir também dessa operação, tá? De ser fiscalizado ou de sofrer uma penalidade. Então, você vai intermediar a operação, da mesma forma do internacional. O fornecedor nacional, ele vai continuar sendo dono do produto, você vai anunciar, né? E você vai intermediar o recebimento. Vai pagar o imposto sobre o lucro da operação também, tá? Agora, se você tem um fornecedor que ele emite a nota fiscal para você, vendendo o produto dele, né? Você vai ter uma nota de compra. Depois você vai revender isso, aí você se torna um comerciante do produto. E aí você tem que emitir uma nota fiscal para cada venda, tá? Aí nesse caso, ó, muda já o imposto e muda a base de cálculo do imposto, tá?
Então, se você tem a nota fiscal do fornecedor e vai emitir a venda depois, você não pode mais pagar imposto sobre o lucro da operação. Você vai pagar o imposto sobre o valor total das vendas, o valor total do que você faturou. Ah, eu vendi 100 mil reais esse mês. O imposto, com todas as notas fiscais, vai ser sobre 100 mil reais. E qual que é a porcentagem? De 4 a 12% de imposto sobre a revenda dos produtos. Tá? Se o seu fornecedor não emite nota fiscal, você continua sendo o ofertante do produto, o promotor de vendas do produto, o intermediador, e aí você vai pagar o imposto sobre o lucro da operação de 6 a 17%, né? Igual a gente falou aqui, ó, no dropshipping internacional, tá? Vamos tratar da mesma forma que no drop nacional. Essa é a única saída, tá? Você ficar, às vezes, quebrando a cabeça do fornecedor para ele emitir nota, ele não vai emitir. E aí, o que o fornecedor faz? Ele emite uma nota fiscal não. Nesse caso, né, que ele não emite nota, ele emite uma declaração de conteúdo. Ele consegue enviar o produto nos correios com a declaração de conteúdo, tá? Ele não consegue mais emitir uma nota de venda, né, e vocês emitem uma nota de venda também. Ok? Então, no drop nacional, tem esses dois cuidados que vocês têm que ter. Primeiro ponto, alinhar com o fornecedor. Ah, você emite nota fiscal para mim? Ah, não emite. Então, se ele não emite, você vai atuar como ofertante, como intermediador do produto. Ah, o fornecedor vai emitir a nota fiscal de venda para você. E você vai vender para o cliente. Aí você não é mais intermediador, agora você é revendedor. Tá? E aí entra as duas diferenças. Uma você paga imposto sobre o lucro e outra você paga imposto sobre o valor total das notas fiscais. Amanhã? Tá? Então, teria essas duas modalidades. Só mandou alguma dúvida relacionada a isso? Alguém quer perguntar algo? É só o Daniel aqui que perguntou se vocês fazem a migração da contabilidade, que ele quer trabalhar com vocês. Ó, tá, E não vou vai falar não, amanhã? aqui logo na sequência sobre isso, tá? A gente já faz uma proposta que a gente até me com o Fernando, certinho, o pessoal também. Mas a gente faz sim todo o processo, tá? Vamos só terminar esse outro processo, que dá remessa conforme. Então, um tema um pouco bem complexo aí, a gente dá uma sequência, tá? E aí, detalhe, ó. Hoje, para quem faz a venda de produtos internacionais, né, trabalhando com o drop internacional, agora, dia 1/8, surgiu uma tributação, né? Que a gente vai colocar o programa Remessa Conforme. E o que é o programa Remessa Conforme? É uma iniciativa do governo federal de tributar as empresas internacionais que vendem no Brasil. Né? Em vez de dar isenção para as empresas aqui no Brasil também, né? Não, vamos tributar todo mundo. Aí, AliExpress, Shopee, Will e qualquer outra plataforma, qualquer outra empresa internacional que vá mandar produto para o Brasil, vai ter que se enquadrar dentro do programa Remessa Conforme. Vai ter sim, entre aspas, tá? Porque o governo quer cobrar 17% de imposto sobre as mercadorias deles. Porém, o governo não colocou isso como obrigatório. Né? Tipo, o AliExpress vai ser obrigado a se cadastrar aqui no Brasil para pagar o imposto. Não, tipo, isso é avulso. O AliExpress, se ele quiser, ele cadastra. A Shopee, se ela quiser, ela cadastra. A Shein, se ela quiser, ela cadastra. E aí sim ela paga os 17%. Ah, Edu, e se ela não se cadastrar? Galera, eu não sou guru, não, tá? Pô, minha parada é outra totalmente diferente, sacou? E aí, se a plataforma quiser se cadastrar e não pagar, e pagar os 17%, aí eles fazem isso. Mas ficou opcional, tá? Se elas não quiserem, elas não se cadastram e não pagam esse imposto, 17%, ok? E aí vai acontecer o que já está acontecendo, né? Que são essas tributações sobre as importações, tá? A intenção do governo era até dar uma isenção, um exemplo. Para quem importava produto acima de $50, pagava 60% de imposto de importação. Então, se você importar um produto ali de $100, você pagava mais $60 desse produto de importação. O que o governo fez agora? Para quem importava até abaixo de $50, né, até $50, era isento de imposto. Porém, agora vai cortar esses $50 isento e vai pagar imposto de tudo que entrar. Aí, o produto é $10, vai sofrer a mesma tributação de 60%. E aí, para fugir disso, né, para fugir desse valor, teria se enquadrando fazer uma remessa conforme. Mas como as empresas elas são internacionais, como são chinesas,
o Brasil não pode, né, obrigar elas a se enquadrarem nesse programa. Então, assim, isso aí está muito em aberto ainda, tá? Vai ficar opcional. A única empresa internacional que eu vi que pode ser cadastrada no programa é a Shein. AliExpress, Shopee e outras plataformas, nenhuma se manifestou ainda, tá? Somente a Shein, que hoje ela já reembolsa os clientes. Na verdade, ela reembolsa 50% do valor das taxações para o cliente, tá? Mas as outras plataformas, nenhuma fez isso. Então, é uma informação que está assim, bem vaga ainda, tá? Tem 23 dias que o programa está aberto e não tem nenhuma empresa cadastrada internacional, tá? Apenas empresas do Brasil que fazem importação direta, né? Elas estão se cadastrando de forma por opção própria. Mas se pegar essas grandes plataformas, nenhuma delas ainda, tá? E detalhe, a ideia do governo é tributar as empresas internacionais. Mas isso, obviamente, né, vai vir o custo para o consumidor aqui no Brasil. Então, é mais de 7% de imposto para quem está no Brasil atuando também. Ok? Então, assim, essa é uma explicação bem rápida do que está acontecendo sobre essas taxações, sobre essa tributação. E qual que é a saída para essas taxações? Como você intermedia essa operação, né? Se você pagar essas taxas podem ser feito uma compensação ali do custo essencial da operação, né? Nesse processo fulfillment, que é o momento que o produto sai do fornecedor e chega na casa do cliente final, aí você pode fazer essa compensação da taxa no custo da sua operação, tá? E aí você reembolsa isso, compensa isso e reembolsa na hora de fazer a tributação ali na sua empresa, tá? É a única saída que dá para fazer. Mas fugir dessa tributação ali na hora que está entrando o produto está sendo impossível, tá? Então calcula certinho o lucro da sua operação, né? E a gente recomenda controlar o fluxo de caixa, ver se está tendo lucro mesmo, se não está tendo lucro, para não perder todo o seu dinheiro aí pagando taxa para o governo, tá bom? Vamos abrir o chat aqui, Diego. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Vamos lá. Ó, sobre a pergunta do Daniel, né, que ele tinha feito. A gente faz todo o processo de migração, tá? De contabilidade, sim. Aí eu tenho uma contabilidade que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, quero migrar para o de vocês. A gente faz esse processo, tá? Se vocês estiverem utilizando o endereço deles ou o endereço pessoal, a gente pode transferir para o nosso endereço aqui, tá? Fica em Cuiabá, Mato Grosso. Mato Grosso é o segundo estado com a menor taxa do Brasil, só perde para Santa Catarina, que é R$ 168, e aqui no Mato Grosso é R$ 210, tá? A gente faz todo esse processo, sim, de alteração, tá? Tanto de contabilidade, quanto de MEI para ME, ou de você sair do CPF, que estiver faturando muito já, né? E sair do CPF e já ir direto para o ME, direto para o EPP, tá? Todo esse processo a gente cuida para vocês, ok? Só, se quiserem abrir o áudio, né, o microfone, mandar alguma pergunta ou mandar aqui no chat, Para podem mandar. ficar de maneira organizada, Edu, eu vou pedir para o pessoal selecionar o botãozinho de levantar a mão e aí na ordem a gente vai abrindo o microfone de cada um individual para todo mundo querer falar no mesmo tempo, entendeu? Se for alguma pergunta assim, mais complexa, né, eu vou até pedir pro pessoal assim, para a gente não trazer aqui, porque tem perguntas que podem ser até um estudo de casa, né? Uma consultoria mais aprofundada, que às vezes não dá para falar aqui tão rápido, né? Aí a gente pode falar lá no WhatsApp, que vai ser até melhor, né? Perfeito, perfeito. Mas quem tiver alguma dúvida, pode mandar ali. A gente já analisar a cara, tá quase 2 horas de cal, praticamente. Depois de uma baita aula dessa, eu acredito que fica meio difícil aparecer alguma dúvida, viu? Não, é detalhe, né? Isso aqui, você vê, o tanto que a gente falou, né? Foi, assim, conceitos básicos para vocês terem uma noção de como funciona a contabilidade. Imagina isso no dia a dia, né? Existem declarações mensais para serem enviadas, tá? Para a Receita Federal. Outro ponto, né? Às vezes o pessoal abre a empresa e acha que não tem mais nada para fazer. Ah, vou só abrir a empresa aqui. Se eu não faturar, não faturei. Gente, se você faturou ou não faturou, tem que mandar declaração todo mês para a Receita Federal. Tá? Até para informar que você não faturou nada. Ah, Edu, são quantas declarações todo mês? Em média, 5 declarações. Tá? Tem DCTF Web, FDRINF, GFIP, PGDAS, DCTF, EFD Contribuições, EFD ICMS. É muita declaração. Tá? E aí, detalhe, ó, cada declaração não enviada, se você envia certinho, você não paga multa.
Mas se você perder o prazo dessas declarações, em média, cada declaração é R$ 200 por mês. Imagine você perder 4, 5 declarações todo mês. Aí de 800 a R$ 1.000 por mês aí de multa, tá? Se regularizar muitas vezes, você ainda consegue 50% de desconto da multa. Mas imagina tanto dinheiro que vocês vão perder. Tipo, vai dar R$ 800 de multa. Tem que pagar R$ 400 só no mês de declaração, tá? Então, tomar cuidado com isso também, dessas declarações, de abrir o CNPJ e deixar lá ele parado, tá? Tem as declarações para serem enviadas todo mês também. Essas declarações eu não envio, cara. Como é que eu faço pra declarar isso aí? Eu só pago o DAS mensal como MEI. Como MEI, é somente o DAS, tá? Ah, Agora, entre beleza. MEI e PP, aí tem todas essas declarações, que tem que tomar Ah, cuidado beleza. também, tá? Beleza. No MEI, tem que tomar cuidado somente com a declaração anual do MEI, que é a DASN, tá? Para não perder o prazo também, porque ela gera multa também, tá? Ah, Você pode essa justificar. aí eu paguei, de boa. Edu, tem uma dúvida aqui do Juan. Quanto de faturamento na ME se encaixa na alíquota de 6% e quanto até os 17%? Perfeito, ó. Então vamos lá, dropship, você paga imposto sobre o lucro da sua operação, ok? Entendemos isso? Para você pagar até 6%, o seu lucro tem que ficar até R$ 15.000 mensais. Ficou até 15 mil? Você paga 6%. Aí do tá é 16 mil, 20 mil, 30 mil, você já vai pegar aquela alíquota progressiva, tá? Que aí vai aumentando conforme o seu lucro vai aumentando. Até R$ 15.000 mensais, você paga 6%. Ficou claro, Juan? Essa tabela de alíquota a gente encontra no site da Receita, Edu? Tem uma no site da Receita, tá? Tem uma tabela, mas ela é muito genérica. Tô vendo aqui se eu consigo puxar ela rapidinho aqui no Beleza. eu tenho salvo aqui. Vou ver se eu consigo mandar no chat para vocês. Se eu conseguir, eu ainda mando aqui. Se não, eu passo para vocês e vocês encaminham no grupo pro pessoal, tá? Perfeito, campeão. Acho que agora eu não vou conseguir puxar aqui, mas eu mando para vocês, tá? Acho que tá ficando nenhuma dúvida mais pro pessoal aí não, né? Tentando puxar aqui. Não, acho que não vou conseguir puxar. Mas depois eu mando para vocês, vocês mandam no grupo pessoal, tá? Ô, Edu, vamos fazer uma parada aqui rapidinho. Você vai disponibilizar o mapa mental para a galera? Desculpa, Fernando, pode repetir? Você vai disponibilizar o mapa mental para a galera? Disponibilizo, sem dúvida. Mas Isso vai aí tá. disponibilizar da seguinte forma, valeu? Ó, vou fazer uma gravação aqui, tá? Pô, deixa eu apontar a câmera aqui, que o pai é velho, Edu. O pai é o velho do drop. Ó, vou filmar aqui o chat aqui, galera. Aí, pô, quem gostou, pô, da cal aí, ó, bota no chat aí, galera, que eu vou postar. E aí, como é que foi a cal do Edu aí? Brabo, né? Pô, o cara é foda, galera. O cara é foda mesmo. Por isso que. Show, show. O negócio é o seguinte, tá? Ele vai Ô, disponibilizar o mapa mental, tá? Tira uma foto dele aí. Printa aí pô, o Edu é mais bonito que eu, porque eu não, olha que eu sou feio pra caralho. Printa ele aí, galera. Pô, marca ele lá no Instagram lá, tá? Chama ele no direct lá, compartilha com 3 amiguinhos e, pô, quem fizer isso, ele, pô, vai disponibilizar o mapa mental para vocês lá no direct. Top, Edu. Edu, vamos fazer um negócio ficar melhor aqui ainda? Vamos fazer, pô. Tô à sua disposição, pô. Para quem chamar lá no WhatsApp, eu vou dar uma explicação aqui bem rápida do nosso serviço, tá? A gente tem uma estruturação, hoje a gente não trabalha com uma contabilidade que só gera o imposto para vocês pagarem todo mês, tá? A gente cuida de toda a estruturação contábil para vocês, ou seja, a gente emite nota fiscal, cuida das declarações, confere a porcentagem de imposto, gera guia e manda para vocês pagarem, tá? E fora toda essa assessoria mensal aí que vocês precisam de documentação para mandar para banco, para mandar para cartão de crédito, pessoa física, enfim, a gente cuida de todo esse processo. A gente tem uma assessoria mensal, para fazer todo esse processo, de 490 mensal, tá? Detalhe, ó, deixando claro aqui já. Vamos, para quem chamar lá no WhatsApp e tiver interesse
em trocar de contabilidade, em abrir o CNPJ, 20% de desconto na mensalidade, tá? 20% off. E a abertura do CNPJ, não vamos cobrar nenhum valor adicional para abrir o CNPJ, tá? Vamos pagar a taxa, adesão à nossa mensalidade com 20% de desconto, e a gente já vai iniciar todo o processo de assessoria mensal para vocês, tá? Exclusivo aí para cá, para quem tiver interesse, chama a gente lá que a gente vai fazer todo esse processo. Só fala com... Chega lá no WhatsApp, né, e fala, pô, Edu, tava na call ali, na mentoria do Fernando, né? Tenho interesse em fechar com vocês, que a gente já vai identificar e vamos dar todo o suporte para vocês, tá bom? Mas qual o número que a gente vai disponibilizar para ele? Aquele meu número mesmo, Fernando, aquele ali, ele já é comercial. Vou mandar para o Ah, comercial tá. aqui. Pode colocar aí se você quiser, cara. Vou mandar aqui no chat, tá? Que aí o pessoal pode chamar ali, a gente vai dar esse suporte. Galera, e o Edu aí, cara, ele faz aí a contabilidade, pô, de uns caras bem, pô, do Vini Malvadeza. Eu chamo ele de Vini Malvadeza. Quando tu falar com o Vinícius, tu fala assim, ó, o Fernando falou que tu é o Vini Malvadeza. E, pô, do Breno Lobo, pô, de uma galera bem braba aí do Drop aí. E, tipo assim, Cara, pô, só essa aula que ele deu aí, cara, não é qualquer contador que vai te ensinar ali no Macau a abrir CNPJ, com MEI, que nego cobra, sacou? Pô, tem o, muita coisa aqui, cara, que vocês podem começar, pô, falando sobre CPF, o teto máximo, pô, que cada um pode, né, lucrar ali, né, cara, para não ter problema. Então, pô, bem bacana aí o conteúdo que ele passou para vocês aí. Por exemplo, cara, eu vou rever essa cal aqui com um caderno, vou anotar algumas coisas aqui e com certeza vou pedir para o Edu dar baixa no CNPJ e estou indo para lá, porque eu estou um pouco insatisfeito aqui com a minha contabilidade. Então, galera, pô, e Fernando também, que, pô, tá rodando o Latam, tá com operação no México. Fernando, sempre te coloquei na boa, pega o número do Edu aí, só vai. Então, pô, galera, detalhe, só ó, vai que para quem roda Latam, tem muitos benefícios fiscais e isenção de impostos, tá? Para quem ganha dinheiro em outro país e traz para o Brasil. Vai pagar show de 3%, bola. 3% de imposto fixo, tá? Então você sai de 3% aí, 17% para 3%, tá? Para quem ganha, para quem fatura e ganha em outra moeda, tem redução de imposto, tá? Tem muitos benefícios fiscais, tá bom? Então, ó, quem quiser o mapa mental, pô, cara, pô, é uma troca bem justa, tá? Pô, vocês, pô, tiraram um print aí, marcar o Edu no Instagram, pô, compartilhar com 3 amiguinhos e pegar esse mapa mental aí. Que esse mapa mental é o ouro, hein? Já Já mandou, marquei tu e ele. Marca eu também, marca eu também. Marquei também. Receba. Obrigado, ó, João. Nós. Ah, então, galera, pô, só vamos, valeu? Só vamos. Pô, pessoal aí que quiser também, ó. ah, a Digital Sharks também tá aí, pô, parceira também. Ajudou a divulgar a call do Edu aí, pô. Divulga lá também, galera da Digital Sharks, lá o Edu, tá? Pede, pô, tira um print e bota pra galera também no grupo lá, galera. Só vocês agora aí, pô, no Instagram, marcar, compartilhar e pegar esse mapa mental do Edu aí, que vale muito a pena, tá? Eu mesmo vou fazer, tô esperando só ele sorrir ali. Eu vou tirar esse print. não, Show mas, de bola. ó, Eduzão, prazer demais estar aqui com vocês, tá? Realmente, sim, o mercado hoje vem passando por muita atualização, né? Tributação, processo de entendimento de atividade. Cara, recentemente, já tem 3 anos que a gente teve uma regularização da atividade de afiliados, né? Quanto tempo existe afiliados? Agora que a Secretaria veio lançar um entendimento. Você imagina aí, acabar pegando, tá? Eu falo assim, ó, para deixar isso bem claro, a gente não fala mal de outras comunidades, tá? Mas o que acontece é você pegar um serviço generalista, né? E um serviço especializado. Eu não estou de você ir no médico, né? Quer tratar uma doença, vai no clínico geral, não vai no médico especialista. Mas cuidado com isso, por quê? Cara, às vezes você acaba fazendo imposto ali muito mais do que você deveria, né? Acaba tendo um enquadramento totalmente diferente do que você deveria, tá? Então, ter uma contabilidade especializada, uma parceria nesse processo de regularização, de crescimento da empresa, né, é muito importante também. Tá? Então, a gente está disponível justamente para isso. A gente tem como missão aí, né, realmente conscientizar
os empresários, né, para pagar muito menos impostos, de forma totalmente legal e reduzir isso, né? É melhor ter lucro no bolso do que pagar imposto para o governo aí por algo que vocês não precisariam estar pagando, tá bom? Então vamos seguir nessa missão aí de reduzir imposto e regularizar as empresas de vocês também. Beleza, Obrigadão, Edu. Edu. Pô, grande admiração Brigadão. aí. Te parabenizar aí pelo tempo disposto aqui para a galera da Drop Friends. Muito obrigado, campeão, por todo o conteúdo que foi entregue aqui. Sensacional, viu? Muito enriquecedor. Muito mesmo. Estamos à disposição. O que precisarem, vamos para cima.